Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Mulherengo. Parte 14. Capítulo 155. Dentro do escritório do Hokage, o terceiro Hokage, Sarutobi Hiruzen, franziu a testa enquanto questionava sobre os recentes movimentos peculiares dentro do clã Senju. Hokage-sama, nada de significativo aconteceu recentemente com o clã Senju. No entanto, muitos clãs proeminentes têm feito visitas a eles. Ao ouvir que o clã Senju não havia se aproveitado da situação atual para expandir sua influência, Hiruzen secretamente suspirou de alívio. No entanto, sua expressão escureceu de raiva ao saber das ações de outros clãs. O que esses clãs têm feito ultimamente? Hokage-sama, nos últimos dias, os principais clãs, como Hyuga e Uchiha. Antes que Hiruzen pudesse responder ao relatório da Anbu, Koharu Tatani, que estava por perto, exibiu uma expressão de desagrado e soltou um resmungo frio. Hiruzen, veja esses clãs com seus planos ambiciosos. Será que eles não conseguem enxergar o estado atual do mundo ninja? E mesmo assim, escolhem justamente este momento para causar problemas com o Senju. Os Anbu, ainda ajoelhados, relataram então algo peculiar. No entanto, Hokage-sama, recentemente, o vice-chefe da força policial, Uchiha Yoru, tem feito discursos frequentes em tavernas. Curiosamente, seus discursos têm acalmado as tensões na vila. Dito isso, o Anbu entregou respeitosamente um relatório. Após lê-lo, Hiruzen não pôde deixar de demonstrar um traço de espanto. Ele não esperava que a primeira pessoa a se apresentar para ajudá-lo durante esse período tenso fosse um Uchiha. Enquanto os outros clãs estavam ansiosos para ver os Senju pressionarem por uma mudança na liderança, este jovem Uchiha, a quem Hiruzen não havia dado muita atenção, demonstrou notável perspicácia e mente aberta. Eu entendo. Ao sinal de Hiruzen, os Anbu desapareceram instantaneamente do escritório. Percebendo os olhares curiosos de Koharu Tatani e Omura Mitokado, Hiruzen entregou-lhes o pergaminho de informações. Parece que nem todos em Konoha são de mente fechada. Além disso, isso revela que mesmo dentro desses clãs, existe divisão interna. O Senju tem seus radicais e moderados, assim como os Uchiha. O clã Hyuga também tem sua divisão entre a família principal e a família secundária. Com expressão séria, Hiruzen apontou os problemas inerentes a cada um dos principais clãs. Com o tempo, esses clãs estavam longe de serem inquebráveis. Após analisarem o relatório, nem Koharu nem Omura elogiaram Uchiha. Em vez disso, Omura franziu a testa e assentiu em concordância. De fato, os principais clãs nunca formaram uma frente unificada. No entanto, com o aumento das tensões dentro da vila de Hiruzen, devemos agir com cautela. Não podemos, de forma alguma, permitir que conflitos internos se agravem. A perspectiva de conflito entre os ninjas plebeus e os prestigiosos ninjas de clãs era algo que eles esperavam. Mas também entendiam que uma agitação civil declarada neste momento crítico seria desastrosa. Desde o início, eles estavam cientes desse delicado equilíbrio. Ao ouvir isso, Hiruzen suspirou e balançou a cabeça. Os clãs Yamanaka, Nara e Akimishi, assim como os membros mais sensatos do clã Senju, compreendem esse equilíbrio. Não será difícil de administrar. Tudo o que podemos esperar agora é que a guerra que se aproxima não se assemelhe à primeira grande guerra ninja. Quando os conflitos internos atingiam o ponto de ebulição, uma guerra externa podia servir como distração, uma tática frequentemente usada no mundo ninja. No entanto, eles também esperavam que a guerra iminente não levasse a outra aliança entre as 4 grandes aldeias. Assim, já haviam começado a conspirar para semear a discórdia entre as outras aldeias importantes. Já que os Senju não estão fazendo nenhum movimento, é provável que Lady Mito esteja nos esperando. Esta noite levarei Naoko comigo para visitar o clã Senju. Hiruzen não podia ignorar a boa vontade demonstrada pelo Senju. Todos queriam uma vila estável e pacífica. Mas Hiruzen, Tsunade herdar esse título significa. Koharu protestou com relutância, mas Hiruzen respondeu com um leve sorriso. Isso não é para o quarto Hokage? Você e eu já estamos nessa idade. Enquanto ainda temos alguma força, não deveríamos, como velhos amigos, trabalhar juntos para liderar Konoha através desta crise e depois passar o bastão para a próxima geração? Nessa época, Sarutobi Hiruzen tinha apenas 49 anos, ainda não era o velho teimoso que se tornaria mais tarde. Ele ainda sonhava em liderar Konoha através de seus desafios e alcançar uma última grande vitória no auge de sua vida. Como terceiro Hokage, ele liderou Konoha durante a primeira, a segunda e agora a terceira grande guerra ninja. Tal histórico e legado tornariam o Hokage mais forte da história. Só de pensar nisso, Hiruzen se encheu de entusiasmo. Imerso em fantasias de glória sem precedentes, ele se imaginava como o maior Hokage que o mundo ninja já vira. No atual estado do mundo ninja, nossa vila deve permanecer estável. Os rumores que circulam são todas tentativas de desestabilizar Konoha e incitar conflitos internos. Esses rumores são obra de espiões inimigos. Se o terceiro Hokage fosse realmente um homem sedento de poder, ele não precisaria se dar a todo esse trabalho. Bastaria que ele iniciasse uma guerra. Em tempos de guerra, não há como substituir o Hokage. Portanto, essas acusações são infundadas. Numa taverna movimentada, Yoru discursou apaixonadamente para a multidão, explicando o estado instável do mundo ninja e os riscos de uma nova grande guerra. Ele também destacou o absurdo dos rumores que circulavam pela vila, muitos dos quais eram espalhados por ninjas inimigos para semear a discórdia. Yoru pediu a todos que permanecessem vigilantes e não se deixassem enganar. Em uma atitude ousada, ele concluiu com uma declaração chocante. Se esses rumores fossem verdadeiros, a solução mais simples seria iniciar outra grande guerra ninja. Essa retórica direta causou um grande impacto em Konoha.
Em particular, a administração do terceiro Hokage, que havia conquistado um apoio significativo entre os ninjas comuns, encontrou um entusiasmo renovado entre seus apoiadores. A verdadeira vontade do fogo é proteger a geração mais jovem e o futuro da nossa vila. Confio que se Konoha enfrentar uma crise, o terceiro Hokage, sem dúvida, esmagará nossos inimigos com poder avassalador. Dentro da taverna, inúmeros ninjas de clãs e ninjas comuns estavam fascinados, com os rostos corados enquanto ouviam o discurso apaixonado de Yoru. Tendo proferido vários discursos desse tipo, Yoru sentia-se cada vez mais habilidoso e confiante. Sua expressão determinada disfarçava o sorriso frio que escondia em seu coração. Velho, quanto mais eu elevar sua reputação agora, mais dura será sua queda quando chegar a hora. Yoru estava plenamente ciente dos principais eventos que levaram à Terceira Grande Guerra Ninja. O desaparecimento do terceiro Kazekage levaria Sunagakure a desviar seus conflitos internos para o exterior, declarando guerra a Konoha e culpando-a pelo desaparecimento do Kazekage. Quando a tempestade chegasse, a verdade não importaria mais. O desaparecimento do Kage de uma vila foi um golpe devastador. Quanto mais Yoru elogiasse Hiruzen agora, mais devastadora seria a queda depois. Não preciso fazer nada. Todas as vilas ninja que cobiçam os recursos do País do Fogo agirão. O terceiro Hokage, agarrado ao seu poder, inevitavelmente desencadeará a Terceira Grande Guerra Ninja. O rosto de Yoru exibia um sorriso confiante. Sob o peso de um ataque tão grande à sua reputação, Hiruzen estaria desesperado para provar seu valor. E que melhor maneira de fazer isso do que liderar Konoha à vitória em uma grande guerra? Infelizmente, os incontáveis ninjas de Konoha foram cegados pelas rápidas vitórias da Segunda Grande Guerra Ninja, acreditando que as 4 grandes vilas não eram páreo para eles. Só Yoru sabia o quão brutal seria a Terceira Guerra. Kakashi, olha, é o Yoru-sensei. Num canto da taverna, Shizui exclamou animadamente. Ao seu lado, Ataki Kakashi assentiu fracamente, seus olhos sem vida revelando uma expressão complexa. Apesar de ainda jovem, as experiências recentes de Kakashi o forçaram a amadurecer rapidamente. Ele conseguia enxergar as verdadeiras intenções por trás dos discursos incessantes de Yoru, pela paz e estabilidade da aldeia. Yoru-sensei personifica verdadeiramente a vontade do fogo. Ao contemplar a figura na taverna, Kakashi começou a idolatrar Yoru como a verdadeira representação da vontade do fogo de Konoha. A lealdade de Kakashi à vila, herdada de seu pai, era inabalável. Mesmo diante da traição e da tragédia, a devoção firme de Kakashi a Konoha permaneceu inabalável. Sabendo disso, Yoru jamais planejou depender do poder dos clãs prestigiosos para se opor a Hiruzen. Em vez disso, seu objetivo era desmantelar sistematicamente a administração do terceiro Hokage, garantindo que Hiruzen e seus aliados sofressem a mesma traição e isolamento que os Uchiha haviam sofrido na linha do tempo original. Quanto mais apaixonadamente Yoru falasse agora, mais frenéticas as pessoas ficariam quando a situação se invertesse. Yoru-sensei. A silhueta de Uchiha Yoru deixou uma marca indelével no coração do jovem Shizui. Ele o contemplava com ainda maior admiração e fervor. A visão de Yoru já havia ultrapassado os limites do clã Uchiha. O que ele via não era apenas sua família, mas a vila, na verdade, todo o mundo ninja. Sob os discursos consecutivos de Yoru, mesmo havendo conflitos entre ninjas civis e os grandes clãs, todos compartilhavam um objetivo comum, a vila. Como resultado, ambos os lados aceitaram tacitamente a retórica de Yoru e até mesmo divulgaram amplamente suas palavras. A atmosfera antes caótica em Konoha começou a mostrar sinais de estabilização. No entanto, apenas o próprio Yoru compreendia que quanto melhores fossem os resultados atuais, mais desastrosas seriam as consequências da reação negativa no futuro. O clã Senju. Tsunade, está aí a criança com liberação de madeira, que você mencionou. Em um campo de treinamento secreto, Uzumaki Mito, apoiada em sua bengala, se emocionou ao ver a estaca de madeira emergir do chão, criada por uma criança que acabará de aprender a controlar o chakra. Vovó, o nome desta criança é Yamato. Senju Yamato. Enquanto Kushina ajudava Mito, Tsunade olhou para a criança que acabará de executar um Mokuton e exibiu uma expressão determinada. Senju, hein? O olhar de Uzumaki Mito vacilou ligeiramente. O nome da criança já não importava, o que importava era o sobrenome, Senju. Tsunade assentiu solenemente e explicou em voz baixa. No laboratório secreto da divisão da raiz, apenas esta criança foi capaz de se adaptar às células Mokuton. No entanto, suas memórias anteriores foram quase completamente apagadas, restando apenas instintos básicos. Após o choque inicial, Uzumaki Mito franziu ligeiramente a testa e revelou um traço de dúvida ao olhar para a estaca de madeira inerte. Essa técnica Mokuton parecia muito inferior, até mesmo fraca, em comparação com suas memórias. Tsunade, percebendo a expressão da avó, suspirou impotente e balançou a cabeça. Vovó, depositamos muita esperança em Mokuton. Pensávamos que, contanto que alguém do clã Senju herdasse Mokuton, o clã poderia ressurgir. Mas foi o vovô quem pacificou a era caótica. A verdadeira força de um ninja reside em suas habilidades, não no Mokuton que torna o avô forte. Ao ver a fragilidade daquele Mokuton, Uzumaki Mito não pôde deixar de se sentir decepcionada. Contudo, Tsunade, tendo testemunhado o estado de Yoru após absorver células de Mokuton, já estava mentalmente preparada. Ela consolou sua avó. Vovó, só existiu um deus ninja em toda a história do mundo ninja. Na verdade, o talento de Yamato não é nada baixo. Ele não é menos capaz do que o atual prodígio número 1 de Konoha, Kakashi Ataki.
Tsunade não estava inventando isso apenas para consolar sua avó, era um fato. O brilhantismo de Yamato sempre fora ofuscado pelo legado do Mokuton do primeiro Hokage. Mas era importante notar que Yamato, apesar de ser mais jovem que Kakashi, possuía uma força que o acompanhava de perto desde a infância. Tsunade-sama Mito-sama. O jovem Yamato, embora ainda não entendesse muita coisa, mostrou uma expressão tímida em seus olhos inocentes, como se compreendesse que seu poder era muito fraco. Está tudo bem, Yamato. É só que o reaparecimento de Mokuton trouxe de volta algumas lembranças. Tsunade sorriu para tranquilizar Yamato. O renascimento do Mokuton desta vez realmente havia sido uma decepção. No entanto, Uzumaki Mito, tendo vivido por tantos anos, rapidamente mudou sua mentalidade. Em um breve instante, ela esboçou um sorriso gentil, acariciou suavemente a cabeça de Yamato e disse: "Então, seu nome é Yamato? De agora em diante, você faz parte do clã Senju. Talvez seu Mokuton não seja tão forte quanto o de Hashirama, mas eu acredito no seu futuro." A sabedoria da idade era inegável. Com poucas palavras e o jeito carinhoso de uma avó, Uzumaki Mito fez Yamato sentir um aconchego familiar. Tsunade, Sarutobi e os outros virão nos visitar esta noite. Suspeito que não será apenas sobre a Kyuubi. Após ajustar sua mentalidade, Uzumaki Mito falou em um tom alegre e sorridente. No entanto, ao ouvir isso, a expressão de Kushina mudou imediatamente. Ela olhou para a avó com relutância. "Vovó, você tem certeza?" Embora estivesse preparada há muito tempo para esse dia, quando ele finalmente chegou, Uzumaki Kushina ainda demonstrou a relutância de uma jovem garota. Os olhos de Tsunade brilharam brevemente com tristeza e ela suspirou. "Não se preocupe, vovó, eu não vou causar problemas. Afinal, ele é meu professor." Ao ouvir a resposta de Tsunade, Uzumaki Mito sorriu satisfeita. "Tsunade, você realmente cresceu. Você não é mais a garotinha teimosa que era antes. Poderei descansar em paz depois que eu partir." Mito fez uma pausa por um instante enquanto acariciava a cabeça de Yamato, depois assentiu com um sorriso. "Acredito no futuro desta criança. Envie-a para a residência do Daimyo por enquanto. Ela poderá aprender sob a tutela de Navaki. Acredito que ela se tornará uma forte aliada para você no futuro." Tsunade compreendeu imediatamente as intenções mais profundas de Mito. Independentemente de quão fraco o Mokuton de Yamato pudesse parecer, a combinação do sobrenome Senju com o poder simbólico do Mokuton certamente lhe serviria como um trunfo significativo no futuro. "Eu entendo, vovó. Fique tranquila." Tsunade sorriu levemente e assentiu. Manter Yamato em Konoha representaria um risco de exposição e prejudicaria seu desenvolvimento. Contudo, com o mundo ninja em turbulência, enviá-lo para a residência do Daimyo, onde outro ramo do clã poderia protegê-lo, permitiria que ele crescesse em segurança. Navaki, Kushina, que estava por perto, ficou atonita ao olhar para a vovó Mito e Tsunade. Sua mente começou a trabalhar a mil. Ao que tudo indicava, Navaki não havia morrido afinal, e havia muitas verdades ocultas em torno do assunto. Ao mencionar essas coisas na frente de Kushina e Yamato, Mito também estava expressando total confiança nelas. Especialmente Yamato. Essa confiança tomaria a raiz aos poucos e cresceria com o tempo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 156. O clã Senju. Naquela noite, Hiruzen Sarutobi fez uma visita pessoal acompanhado por Jiraiya, Minato Namikaze e Uzumaki Naiko. "Senhora Mito." Os três se curvaram respeitosamente, com os rostos cheios de admiração. Quando Uzumaki Mito os viu, ela sorriu e acenou com a cabeça dizendo: "Nada mal. Parece que a geração mais jovem da aldeia está realmente se fortalecendo. Você nos lisonjeia, Lady Mito." Os dois trocaram cumprimentos cordiais na sala de estar. Tsunade sentou-se em silêncio ao lado, sua postura serena chamando a atenção de Jiraiya. Tsunade agora exalava uma nobreza e um orgulho que não existiam antes. Sua testa carregava um ar de domínio distinto, e até mesmo seu estilo de se vestir, antes casual, havia mudado drasticamente. Jiraiya não pôde deixar de suspirar internamente, ele sabia que Tsunade havia mudado. A Tsunade do passado era pura e despreocupada, agora, ela era Senju Tsunade. Uma mulher sobrecarregada pelas responsabilidades de seu clã e determinada a se tornar Hokage. No passado, Tsunade havia demonstrado pouco interesse pelo cargo de Hokage. "Quem é essa criança?" Após Yamato servir chá a todos respeitosamente, Hiruzen Sarutobi, com seu habitual sorriso afável, mudou de assunto casualmente. O ambiente tornou-se harmonioso. Naquele momento, Hiruzen não fazia ideia do que aquela criança representava. O único sobrevivente dos experimentos de liberação de madeira estava bem diante dele, e mesmo assim ele permanecia alheio. "Esta criança é Senju Yamato." Um órfão lamentável suspirou Uzumaki Mito, com um tom melancólico. Suas palavras deixaram claro para todos que a criança provavelmente havia perdido seus pais e sua família. Tsunade, sentada por perto, não conseguiu conter o riso ao ouvir sua avó dizer isso na frente do terceiro Hokage. Quando essas pessoas finalmente descobrissem que essa criança era usuária da liberação de madeira, certamente se arrependeriam de sua ignorância. "Esta criança não tem pais. Em alguns dias pretendo enviá-la para a residência do Daimyo", disse Uzumaki Mito com um profundo suspiro, levando Hiruzen Sarutobi a concordar com a cabeça. "A residência do Daimyo na Terra do Fogo? Talvez seja melhor assim. Ele pode buscar refúgio com parentes. Afinal, a criança ainda é tão pequena." Enquanto os dois lados continuavam a conversar, Yamato se desculpou respeitosamente e saiu. "A propósito, ouvi dizer que o mundo ninja está se tornando cada vez mais instável ultimamente. Você deveria ficar mais vigilante, Hiruzen. Os experimentos com a liberação de madeira já causaram bastante alvoroço no passado", disse Uzumaki Mito em um tom casual e coloquial. Embora suas palavras carregassem um sutil aviso, Hiruzen Sarutobi assentiu solenemente em resposta. "Fique tranquila, Lady Mito. Konoha não teme nenhum inimigo." Embora a conversa parecesse descontraída, Jiraiya secretamente
soltou um suspiro de alívio. Pelo menos parecia um sinal positivo. O clã Senju não estava buscando um novo Hokage no momento. Afinal, o status do clã Senju era muito significativo. Se eles declarassem que o Hokage atual era muito velho e que um sucessor precisava ser escolhido, quem ousaria se opor? Tsunade, você deveria aprender mais com Hiruzen sobre como lidar com as coisas. Aconselhou Uzumaki Mito gentilmente sua neta, antes de se virar para Hiruzen com um sorriso. Hiruzen, confiarei Tsunade aos seus cuidados no futuro. Hiruzen Sarutobi, que deveria ter se sentido aliviado, sentiu, em vez disso, um vago desconforto no coração. Mesmo assim, forçou um sorriso educado e assentiu com a cabeça. Você é muito gentil, Lady Mito. Tsunade já é bastante capaz por conta própria. Minato Namikaze, observando à margem, não pôde deixar de sentir admiração ao ouvir a conversa sobre a transição entre as gerações antigas e novas. Em apenas um gole de chá, o futuro Hokage já estava praticamente decidido. A mensagem era clara. O clã Senju estava disposto a dar um passo atrás e deixar Hiruzen Sarutobi liderar a vila durante esse período turbulento, permitindo que ele se aposentasse com as mais altas honras. Nessa altura, Hiruzen provavelmente teria cerca de 60 anos, e Tsunade, ainda no auge da sua forma, poderia assumir o papel sem problemas. A transição entre as gerações antigas e novas pareceu perfeitamente razoável. Embora o mundo ninja estivesse instável no momento, eles acreditavam que qualquer grande conflito levaria de 3 a 5 anos para eclodir. Nenhum deles poderia prever a rapidez com que a terceira grande guerra ninja chegaria. Os anos estão me alcançando. Enquanto ainda me resta um pouco de força, farei com que Naiko retorne ao clã Senju em 3 dias, disse Uzumaki Mito, balançando a cabeça cansada. Suas palavras sinalizaram o fim da visita. Hiruzen Sarutobi, tendo alcançado seus objetivos, levantou-se e disse respeitosamente, Senhora Mito, por favor, descanse bem. Isso marcou a decisão de transferir a metade restante da Kyuubi, que estava dentro de Mito, para um novo receptáculo em 3 dias. Os olhos de Tsunade carregavam uma profunda tristeza. Tsunade, por favor, peça a Saru e aos outros que se retirem. Sim, vovó. Enquanto Tsunade permanecia de pé, a relação antes próxima entre professora e aluna agora parecia distante. Suas interações eram preenchidas por sorrisos educados em vez de afeto genuíno. Jiraiya, observando essa dinâmica, sentiu-se profundamente desconfortável e só queria ir embora o mais rápido possível. Fora do portão. Tsunade, como seu professor, eu vi você crescer. Quando tudo isso terminar, deixarei para você uma Konoha estável, disse Hiruzen Sarutobi com uma expressão nostálgica. Como se o relacionamento entre eles fosse mais forte do que nunca. Tsunade sorriu levemente e assentiu. Professora, farei ainda melhor. Ao ver o olhar distante de Tsunade, Hiruzen Sarutobi soltou uma risada amarga. Balançando a cabeça, suspirou e saiu acompanhado de Minato Namikaze e Uzumaki Naiko. Enquanto o grupo se dispersava, Jiraiya ficou para trás, coçando a cabeça e murmurando sem jeito. Tsunade, o velho ainda é nosso professor, afinal. No entanto, Tsunade apenas sorriu friamente. Foi por isso que lhe prestei minhas últimas homenagens. Se tivesse sido outra pessoa, você acha que a liderança de Konoha não teria mudado até amanhã? Uau! Essas palavras ousadas deixaram Jiraiya sem palavras. Ele sabia que era uma declaração irresponsável, uma falta de respeito com a aldeia. Mas vindo de Senju Tsunade, ele não tinha como refutar isso. Jiraiya, você continua o mesmo de sempre fugindo de tudo e se esquivando da responsabilidade, disse Tsunade, balançando a cabeça enquanto falava o que pensava. No passado, ela não se importava com a personalidade de Jiraiya porque não tinha nada a ver com ela. Mas agora que fazia parte do jogo político, ver Jiraiya continuar tão sem rumo como sempre só a deixava mais frustrada. A morte de Navaki foi apenas uma coincidência? E os eventos na Terra da Grama? E na Terra da Chuva? Incidente após incidente, Jiraiya, não me diga que você não tinha ideia de nada disso, disse Tsunade, rindo, deixando Jiraiya em silêncio, atônito. Tsunade, o velho está carregando a vila inteira nas costas. Espero que você possa tentar entender isso, disse Jiraiya finalmente, tentando mudar de assunto apelando para as emoções dela. Ao ouvir isso, Tsunade caiu na gargalhada, embora seu tom estivesse carregado de raiva. Jiraiya, eu não tenho sido compreensivo? Aqueles velhotes já estão perto dos 50, não é? O mundo ninja está em turbulência. Tudo bem, eu não vou lutar pelo poder. Vou dar tempo a eles. Mas desta vez, vai levar pelo menos 7 ou 8 anos, talvez até 10. Até lá, todos eles terão 60 anos. Eu não sou compreensivo o suficiente? E não ouse me dizer nenhuma bobagem sobre ser ainda mais compreensivo. As palavras afiadas de Tsunade deixaram Jiraiya sem jeito. Ele gesticulou em protesto. Claro que não. A essa altura, o velho já estaria muito velho para continuar. Agora que tudo havia sido esclarecido, Jiraiya não tinha objeções. Coçando a cabeça sem jeito, ele soltou um suspiro de alívio em silêncio. Pelo menos não havia havido nenhum conflito aberto. Infelizmente, aos olhos de Jiraiya, um homem de 60 anos é incapaz de lidar com a tarefa. Mas na realidade, mesmo aos 70, esse grupo de velhos rabugentos se mantém firme e se recusa a desistir. Sob a luz dos postes, Minato Namikaze acompanhou respeitosamente Hiruzen Sarutobi enquanto caminhavam em direção ao gabinete do Hokage. Minato, o que você acha da minha decisão? O sorriso gentil de Hiruzen Sarutobi fez o coração de Minato Namikaze se encher de emoção, e ele assentiu com a cabeça e disse, obrigado, terceiro lorde. Naiko e eu protegeremos Konoha. Olhando para Minato Namikaze e para os olhares agradecidos de Uzumaki Naiko, que estava atrás dele, Hiruzen Sarutobi sorriu e acenou com a cabeça. Vejo que Naiko herdou a vontade do fogo. E quanto a você, Minato, embora eu não seja seu mestre, ao longo dos anos, ensinei-lhe muito mais do que seu irresponsável mestre, Jiraiya. Confio em vocês dois.
É por isso que me opus a toda oposição em relação à regra de que Jinchuriki não pode se casar. As palavras de Hiruzen Sarutobi basicamente diziam a Minato Namikaze e Uzumaki Naiko, já que vocês dois estão apaixonados, então amem-se sem medo. Ele lidaria com toda a oposição, o que deixou Minato e Naiko profundamente gratos. Afinal, pode-se dizer que Minato Namikaze foi diretamente influenciado por Hiruzen Sarutobi, que confiava plenamente no caráter de Minato. Quanto ao Uzumaki Naiko, o fato de o futuro Jinchuriki estar com Minato não era essencialmente diferente de mantê-la sob seu controle, e até fortaleceu seus laços. Que bom! Minato, nos últimos dias, você deve ter percebido os problemas na vila, o conflito entre os clãs nobres e os plebeus. Você precisa entender a posição de um Hokage como eu. Nesse momento, o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, suspirou profundamente com melancolia enquanto caminhava, infundindo a vontade do fogo em Minato Namikaze. Sendo ele próprio um plebeu, Minato Namikaze agora compreendia plenamente o poder dos clãs nobres e o raciocínio por trás dos esforços do terceiro Hokage para enfraquecer as grandes famílias nobres. Tudo isso em prol da estabilidade e do equilíbrio de Konoha. A natureza humana sempre foi assim. As pessoas nunca enxergam suas falhas. Se a força de um Hokage fosse suficiente, por que ele se importaria com o poder dos clãs nobres? Afinal, uma única grande sombra poderia subjugar inúmeros grandes clãs. Quando Hiruzen Sarutobi retornou ao escritório Hokage, Mitokado Mura, o Tatani Koharu e Shimura Danzou revelaram sorrisos satisfeitos. O Jinchuriki da Kyuubi, essa arma suprema, finalmente estava caindo em suas mãos. O clã Senju, avó. Ao ver a tristeza nos olhos de Tsunade, Uzumaki Mito provocou com um sorriso. Tsunade, por que você está triste? A vovó vai deixar um pouquinho do chakra da Kyuubi e não vai morrer. No entanto, ao ouvir isso, Tsunade balançou a cabeça e disse: Vovó, pare de mentir para mim. A transferência e o selamento da Kyuubi já foram feitos uma vez antes com a Kushina. Seu corpo não aguenta mais. Mesmo que parte do chakra da Kyuubi permaneça, por quanto tempo mais você conseguirá resistir? Olhando para Tsunade, Uzumaki Mito sorriu e balançou a cabeça. Tsunade, mesmo sem transferir a Kyuubi, este meu corpo só aguenta até o ano que vem, no máximo. Qual a diferença nesse pouco tempo? Agora, vendo você crescer, assim como Kushina e os outros, já estou muito contente. O clã Uchiha. A luz do luar invadia o quarto. Sob o sorriso gentil de Mikoto, Yoru soltou um suspiro profundo e massageou as têmporas enquanto dizia: Mikoto, houve alguma atividade em Sunagakure ou Komogakure ultimamente? Ao ouvir a pergunta, Mikoto assentiu levemente, deu um passo à frente e massageou suavemente suas têmporas enquanto relatava as últimas informações. De acordo com as informações, essas duas vilas não fizeram grandes movimentações recentemente. Elas continuam expandindo seus exércitos normalmente, sendo Komogakure a mais ativa. Após terminar seu relatório, Mikoto franziu ligeiramente a testa, confusa, e disse baixinho: Yoru, temos recursos significativos dentro do clã, mas só temos treinado alguns jovens como Shizui. Isso não nos torna um pouco fracos? Nos últimos 2 anos, a falta de esforços em larga escala por parte de Yoru para fortalecer o clã a intrigou. Ela chegou a sentir uma profunda inquietação no fundo do coração. Yoru, há algo que eu não quero dizer, mas se alguém tiver más intenções contra nós, estaremos em desvantagem. Ao ouvir isso, Yoru não se irritou. Em vez disso, sorriu levemente, abriu os olhos e olhou para Mikoto com uma expressão relaxada. Balançou a cabeça e disse: Mikoto, se meu objetivo fosse apenas me tornar Hokage, eu certamente faria como você sugeriu e fortaleceria nossas forças. Mas neste mundo ninja, depois de toda a luta, o verdadeiro poder é o que prevalece no final. Nesse momento, Yoru sorriu e puxou Mikoto para o seu colo, acariciando suavemente os olhos dela enquanto dizia com uma voz cheia de charme: Mikoto, seu Mangekyou Sharingan é apenas o começo, não o fim. Não deixe que trivialidades turvem sua visão. Acredito que você pode se tornar ainda mais forte. Com a voz cativante de Yoru, o Mangekyou Sharingan sedutor de Uchiha Mikoto lentamente se revelou em sua paixão. Nessa linha de raciocínio distorcida, Mikoto estava completamente convencida. Mesmo já sendo forte, enquanto Yoru dissesse que ela não era forte o suficiente, ela sentia que não havia se esforçado bastante. Yoru sorriu e balançou a cabeça. Se o Mangekyou Sharingan fosse o fim, então ele de fato faria como Mikoto sugeriu e fortaleceria as forças do clã. Mikoto, precisamos focar no futuro desses jovens. Recursos e status são meros subprodutos do poder. Antes, quando ele era fraco, precisava de tudo isso. Mas agora que tinha tudo, a verdadeira essência deste mundo ninja sempre foi o poder. Se ele soubesse pilotar um Gundam, toda Konoha se curvaria diante dele. E Mikoto, quanto às forças que você mencionou, precisamos ampliar nossos horizontes. Pela janela, seu braço forte apontava para a maior parte da paisagem de Konoha. Sob o olhar perplexo de Mikoto, Yoru falou com um tom calmo, porém dominante que ecoou em seus ouvidos. Um dia, tudo isso será nosso. Por agora, não devemos desperdiçar energia com essas trivialidades. O foco deve ser o treinamento e o aprimoramento da nossa força. Esse tom casual, porém dominante, deixou Mikoto hipnotizada. Ela sorriu imediatamente. Acredito que Yoru pode conseguir isso. Esse é o jeito Uchiha de ser. Confiança cega e fanática. E Yoru sorriu levemente diante dessa confiança. Somente na presença de suas 3 mulheres ele conseguia relaxar. Mikoto tinha acabado de despertar seu Mangekyou Sharingan. Como tal talento poderia ser desperdiçado? Ele precisava cultivá-la com cuidado. Mesmo entre ninjas de nível Kage, havia distinções de força. Em seu nível, ele jamais se deixaria levar pela busca por mera influência. Até mesmo Danzou entendia a busca pelo poder, então como ele poderia não entender? Se ele desconhecesse o poder avassalador que o aguardava, seria compreensível.
Mas já que sabia, como não aspiraria a estar lado a lado com a lua? Ele estava até mesmo monitorando Komogakure e Tsunagakure em segredo, sem esconder isso de suas mulheres, incluindo Tsunade. Com o Mangekyou Sharingan, Konoha seria o seu parque de diversões. Com o Mangekyou Sharingan eterno, Konoha estaria sob seu comando. E com o Rinnegan, todo mundo ninja seria seu lar. Capítulo 157. Tsunagakure. Dentro do escritório do Kazekage, a atmosfera estava excepcionalmente tensa enquanto os anciãos da aldeia se reuniam. A expressão de cada um deles era grave. Pessoal, o terceiro Kazekage está desaparecido há 3 dias. 3 dias inteiros. Ninguém em toda Tsunagakure o viu. Segundo informações de inteligência, o desaparecimento do terceiro Kazekage parece altamente suspeito. Os anciãos de Tsunagakure, cada um envolto em vestes brancas, pareciam extremamente preocupados, especialmente Chiyo e Ebisu, que eram os membros mais antigos presentes. Basta. Silêncio. Com a ordem gélida de Chiyo, o silêncio tomou conta da sala instantaneamente. Todos os olhares se voltaram para a anciã mais influente da aldeia. Chiyo lançou um olhar frio para todos e disse com voz severa: só se passaram 3 dias e você já está em pânico assim. E se fossem 3 meses? Tsunagakure inteira entraria em colapso? Considerando o estado atual do mundo ninja, você quer que o desaparecimento do terceiro Kazekage se torne público? Ebisu, você se disfarçará de Kazekage por enquanto para manter a ordem na vila. Certifique-se de que ninguém perceba nada de errado. Enquanto isso, providenciarei para que algumas pessoas investiguem secretamente o paradeiro do Kazekage. Por agora, todos vocês precisam calar a boca, ficar na fila e se retirar. Assim que Chiyo encerrou a reunião com seu tom autoritário característico, o escritório esvaziou, restando apenas Chiyo e seu irmão mais novo, Ebisu. Irmã mais velha, há muitos pontos suspeitos sobre o desaparecimento do Kazekage. Não se passaram apenas 3 dias, já faz meio mês. A expressão de Ebisu era séria. Como responsável pelas operações de inteligência e espionagem de Tsunagakure, ele ocupava uma posição crucial na vila. Ao ouvir as palavras do irmão, Chiyo franziu a testa, esfregou a têmpora e suspirou profundamente. Estes são tempos difíceis. O terceiro Kazekage está desaparecido há tanto tempo, é provável que já tenha sofrido algum infortúnio. Embora relutasse em admitir, a triste realidade era clara. Um Kage desaparecido por meio mês sem qualquer notícia quase certamente significava o pior. A equipe de inteligência não encontrou pistas. Se for obra de ninjas inimigos, quem é o principal suspeito? Ebisu falou com a testa franzida. A situação do Tsunagakure era difícil de descrever. Perder seu Kage sem saber se ele estava vivo ou morto era uma humilhação sem precedentes. Afinal, eles eram uma das 5 grandes nações ninjas. O Kage era o símbolo de seu poder, o ápice do mundo ninja. Se isso se espalhasse, Tsunagakure ficaria completamente desonrada. Quem é o mais suspeito? Chiyo bateu com raiva na mesa e gritou. Quem mais poderia ser senão Konoha? A Terra do Vento é árida e pobre. Que outro país se daria ao trabalho de nos atacar? Enquanto isso, todo mundo ninja está de olho na Terra do Fogo como se fosse um pedaço de carne suculenta, mas ninguém se atreve a fazer um movimento. Se você fosse Konoha, enfrentando um cerco como esse, o que faria? Ebisu franziu a testa ao ouvir o desabafo da irmã mais velha. Ele sabia do profundo rancor que ela nutria contra Konoha, mas em uma questão tão importante. Ao perceber sua hesitação, Chiyo zombou friamente e continuou. Observem as manobras recentes de Konoha. Deixando de lado as frequentes provocações contra vilarejos menores, basta analisar o plano de conflito interno em Komogakure. É o suficiente para perceber o quão sombrios são os métodos de Danzou Shimura. Ao fomentar conflitos internos tanto em Tsunagakure quanto em Komogakure, restando apenas Iwagakure e Kirigakure, quem se beneficia mais com esse caos? A análise de Chiyo fez Ebisu franzir ainda mais a testa, mas ele continuou balançando a cabeça e disse: Irmã mais velha, o mais importante agora é estabilizar a aldeia. Não podemos deixar essa notícia vazar. Se isso acontecer, nossa aldeia entrará em caos antes de qualquer outra coisa. Enquanto os dois discutiam como estabilizar a aldeia, uma figura apareceu repentinamente diante de Chiyo. Chiyo-sama, recebemos informações de um de nossos espiões na Terra do Fogo, entregues pouco antes de sua morte. Um pergaminho com a palavra secreto inscrita foi entregue. Conforme a figura se afastava, Chiyo abriu o pergaminho, sua expressão escurecendo instantaneamente. Ao ver isso, Ebisu não pôde deixar de franzir a testa. Aconteceu alguma coisa importante no mundo ninja? Chiyo respirou fundo e jogou o pergaminho por cima. A informação chegou tarde demais. Suas palavras ecoaram pela sala enquanto Ebisu lia o pergaminho. Seu rosto imediatamente se tornou sombrio. O conteúdo da mensagem era breve, mas alarmante. Urgente. O terceiro Hokage de Konoha, para garantir o processo de seleção do Hokage, busca provocar uma grande guerra ninja. Ele ordenou secretamente que espiões manipulassem os ninjas da nossa vila e conspirassem para assassinar o terceiro Kazekage. Avise o Kazekage imediatamente. Era uma mensagem curta, mas se tivesse chegado antes, poderiam ter alertado o terceiro Kazekage para tomar precauções. Konoha. Isso deve ser obra de Danzou Shimura e sua divisão da raiz, espreitando nas sombras. Chiyo bateu com força na mesa, furiosa. A infâmia de Danzou como a personificação da escuridão de Konoha era notória em todo o mundo ninja. Seus planos recentes, como a luta interna no País do Relâmpago, apenas solidificaram sua reputação. Que plano astuto! Não me admira que a presa branca esteja morta. Hiruzen Sarutobi realmente não conhece limites. A raiva de Chiyo se misturava com um profundo sentimento de medo. Ainda há motivos para duvidar? Primeiro, a presa branca de Konoha morre misteriosamente, e pensamos que isso era uma coisa boa. Mas agora vemos que tudo faz parte dos planos sórdidos de Konoha. Para garantir o cargo de Hokage, eles estão dispostos a provocar uma grande guerra ninja. O raciocínio era convincente demais para Chiyo e Ebisu duvidarem.
Se Konoha era capaz de matar uma elite com uma presa branca, então planejar uma guerra parecia totalmente plausível. Afinal, com as tensões atuais no mundo ninja, a guerra parecia inevitável. Os conflitos internos de Komogakure e o desaparecimento do Kazekage de Sunagakure deixaram ambas as vilas em turbulência. Com apenas duas vilas ainda fortes, Konoha poderia dominá-las uma a uma. Irmã mais velha, não podemos ser descuidadas. Se o desaparecimento do Kazekage estiver realmente ligado a Konoha, então é quase certo que o terceiro Kazekage já tenha sido morto. Ebisu falou em tom sombrio, expressando a dura realidade que eles não queriam encarar. O assassinato de um Kage era uma humilhação sem paralelo no mundo ninja. Contendo sua fúria, Tio baixou a voz e disse: isolem todas as informações imediatamente. Depois contatem secretamente Vagakure, Kerigakure e Komogakure. Ebisu suspirou profundamente com uma expressão preocupada no rosto. Receio que esta notícia não permaneça em segredo por muito tempo. Com base em informações recentes, uma das Sannin de Konoha, Tsunade, reivindicou oficialmente o nome Senju. É evidente que ela está se preparando para disputar o cargo de quarta Hokage. As palavras de Ebisu carregavam um medo implícito. Não se tratava apenas de manter o segredo. Konoha poderia vazar a notícia deliberadamente. Se isso acontecesse, as consequências seriam catastróficas. Tio entendia isso muito bem. Ela zombou e disse: todas as principais vilas do mundo ninja estão contendo sua raiva. Ninguém quer ser o primeiro a começar uma guerra. Mas se chegar a esse ponto, arrastaremos todo o mundo ninja para o caos. Sua voz tornou-se fria e implacável enquanto ela continuava. Quando chegar a hora, levaremos as chamas da guerra diretamente à Terra do Fogo. Essa decisão deixou até mesmo Ebisu com o coração pesado. Embora as grandes nações ninjas já tivessem lutado em duas grandes guerras, sempre se abstiveram de levar as batalhas para seus próprios países. Em vez disso, as guerras foram travadas em nações menores, transformando-as em campos de batalha. Mas se os combates atingissem os territórios das grandes nações, a situação se intensificaria numa invasão em grande escala, desencadeando um contra-ataque feroz. Enquanto isso, em Konoha, a vila se orgulhava de seu status como a mais forte das 5 grandes nações. O atual terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, desfrutava de um prestígio sem precedentes. Tendo liderado Konoha a vitória tanto na primeira quanto na segunda grande guerra ninja, ele era reverenciado pela vila. Até mesmo o recente incidente da presa branca foi amplamente considerado obra de espiões, absolvendo o Hokage de qualquer culpa. Hiruzen, a Jinchuriki da Kyuubi, Uzumaki Naiko, foi selada com sucesso. Proponho entregá-la à raiz. No escritório do Hokage, Danzou Shimura falava com o rosto tomado pela ganância, fazendo mais uma exigência ousada a Hiruzen. Contudo, pela primeira vez, Hiruzen, que geralmente cedia aos caprichos de Danzou, franziu a testa e respondeu calmamente: Danzou, eu sou o Hokage. O Jinchuriki da Kyuubi não será entregue a você. Hiruzen, você... A frustração de Danzou era palpável. Anos de leniência de Hiruzen o haviam cegado para os seus próprios excessos. E Uzumaki Naiko acaba de sentir a luz do sol de Konoha. Ela não está mais apta a retornar à escuridão. Sarutobi Hiruzen balançou a cabeça. Quando se tratava de controlar ninjas, ele nunca havia provado os métodos usados pela raiz. Ferramentas sem emoção são apenas suprimidas temporariamente. Como poderia o coração de uma pessoa estar desprovido de sentimentos? Uma vez que esses sentimentos emergem, podem muito bem causar uma reação adversa. Ele preferia empunhar as armas pessoalmente, garantindo assim a lealdade absoluta deles. Ao ver Sarutobi Hiruzen rejeitar seu pedido, o rosto de Shimura Danzou se encheu de frustração. Finalmente, cerrando os dentes, ele disse: Hiruzen, ainda existe uma arma suprema. Lady Mito faleceu, e essa arma agora vaga livremente, além do nosso controle. Pior ainda, está se aproximando demais do clã Uchiha. Hiruzen, você não tem medo de que um dia o maligno Uchiha se apodere dessa arma e traga desgraça à vila? Shimura Danzou agora estava mirando em Uzumaki Kushina. Se Uzumaki Mito ainda estivesse vivo, Sarutobi Hiruzen o rejeitaria sem hesitar. Mas agora, com o peso que antes os oprimia removido, Hiruzen franziu a testa e hesitou. No fim, balançou a cabeça e disse com firmeza: Danzou, eu te aviso para não agir de forma imprudente. Lady Mito pode ter partido, mas Senju Tsunade ainda está aqui. Se suas ações causarem desordem na vila, você será o único a arcar com as consequências. Sob o olhar de advertência de Sarutobi Hiruzen, Shimura Danzou zombou friamente em seu íntimo. A mesma velha rotina. Depois de toda aquela conversa, ele não estava apenas dizendo que, contanto que conseguissem estabilizar Tsunade e evitar causar tumulto na vila, tudo seria possível? Ao ouvir isso, a expressão de Danzou foi se acalmando aos poucos. Ele assentiu e disse seriamente: Hiruzen, fique tranquilo. Não trarei desordem à vila. Mas se o Jinchuriki da Kyuubi tiver um conflito na fronteira ou com ninjas de outras nações, causando um incidente diplomático nas circunstâncias atuais. O tom inquisitivo nas palavras de Danzou fez os olhos de Sarutobi Hiruzen brilharem com um lampejo de luz. Abaixando seu chapéu de Hokage, ele não respondeu, mas acenou com a mão e disse: Danzou, vá cuidar da raiz. Nesse instante, embora o olhar de Sarutobi Hiruzen estivesse oculto, um sorriso surgiu no rosto de Shimura Danzou. Sarutobi Hiruzen havia tacitamente aprovado sua proposta. Em caso de conflito entre duas nações, mesmo que Tsunade tivesse o nome Senju, como ela poderia proteger Kushina facilmente? Independentemente do sucesso ou fracasso, eles tomariam a iniciativa. Não se pode negar a frieza de Sarutobi Hiruzen e Shimura Danzou como oficiais de alta patente.
Uzumaki Mito acabará de falecer, e eles já tramavam para recuperar o que acreditavam ser sua arma. Assim como na história original, quando Minato Namikaze, que se sacrificou pela vila, acabou de morrer, eles imediatamente traçaram o caminho de Naruto. A política nunca teve a ver com misericórdia. Assim que Shimura Danzou saiu, Sarutobi Hiruzen ergueu lentamente a cabeça. Através da janela contemplou a pedra Hokage e soltou um longo suspiro melancólico. Tudo isso é por Konoha. Se a arma mais poderosa da vila cair nas mãos do mal, só trará caos. Tsunade pode não fazer isso, mas ela e seu clã são muito próximos dos Uchiha. Ao observar os retratos do primeiro e do segundo Hokage pendurados na parede do escritório, Sarutobi Hiruzen revelou uma expressão cansada e contemplativa. Toda a sua vida foi dedicada a Konoha. Se Danzou realmente agisse, no final das contas, ainda caberia a ele mediar entre os dois lados e fazer com que a arma chegasse às mãos deles sem problemas. A política nunca foi sobre certo ou errado, apenas sobre posições diferentes. Do ponto de vista do terceiro Hokage, se uma arma tão poderosa quanto o Jinchuriki da Kyuubi não estivesse sob seu controle, como ele ainda poderia ser chamado de Hokage? Do ponto de vista do clã Senju, a Jinchuriki da Kyuubi foi capturada pelo líder do clã, que também era sua esposa. Agora, passar o título para seus descendentes, não era isso correto a se fazer? Em última análise, neste mundo de ninjas, onde o poder reina supremo, tudo se resume à força. Se o terceiro Hokage conseguisse suprimir facilmente as bestas com cauda, nada disso seria um problema. O clã Senju, em contraste com a alegria da liderança Hokage ao recuperar o controle de metade dos Jinchuriki da Kyuubi, o clã Senju estava imerso em luto. A esposa do primeiro Hokage, Uzumaki Mito, havia falecido. Após a morte do segundo Hokage, essa mulher assumiu a responsabilidade de proteger o clã Senju, mas, nos últimos dias do inverno, ela se foi. Lady Tsunade, hoje no escritório do Hokage, Shimura Danzou fez planos para lidar com o Jinchuriki da Kyuubi. Em uma sala, um ninja de meia-idade chamado Senju Muko relatava as notícias. Sentada na cadeira do líder do clã, Tsunade assentiu indiferentemente. Um truque tão antigo, usar pressão externa para nos forçar a perder Kushina. A postura calma de Tsunade fez Senju Muko franzir ligeiramente a testa. Com um tom sério, ele disse: Lady Tsunade, nossos homens na Anbu ouviram isso em primeira mão. Não é mentira. Não podemos baixar a guarda. O clã Senju, tendo produzido 2 Hokages, naturalmente ainda exercia alguma influência na Anbu. Não podiam ser completamente excluídos. No entanto, ao ouvir as preocupações de Senju Muko, Tsunade zombou. Não se preocupe. Eu conheço meu professor melhor do que você. Você acha que a informação de hoje chegou até nós porque nós a descobrimos? Senju Muko ficou atônito por um momento. Então, como se tivesse percebido algo, exclamou em choque. Lady Tsunade, você está dizendo que isso foi vazado deliberadamente pelo terceiro Hokage? Tsunade zombou e disse com desdém. Essa é a tática usual do meu professor. Para ser franco, ele está nos dizendo que alguns líderes de Konoha estão insatisfeitos com o Jinchuriki da Kyuubi estar com o clã Senju, mas como Hokage, ele precisa considerar o panorama geral, então também é um aviso. A essa altura, Tsunade havia amadurecido muito. Tanto sua mentalidade quanto sua força haviam passado por uma transformação completa. Meu professor está nos alertando para não nos aproximarmos muito do clã Uchiha, especialmente do Jinchuriki da Kyuubi. O que ele precisa é de uma Konoha estável. Tsunade entendia muito bem a hipocrisia de seu professor, o terceiro Hokage. Shimura Danzou era eternamente o executor de luvas pretas, enquanto Mitokado Omura e o Tatani Koharu serviam como seus braços direito e esquerdo. Após ouvir a análise de Tsunade, Senju Muko ficou boquiaberto, chocado. Se isso fosse verdade, então até mesmo seus companheiros dentro da Anbu. Enquanto o medo transparecia em seus olhos, Tsunade balançou a cabeça calmamente. As manobras políticas do meu mestre são incomparáveis. A força dos principais clãs tem sido constantemente enfraquecida, enquanto outros clãs são fortalecidos em seu lugar. Ao mesmo tempo, ele conquista o apoio dos ninjas civis. Em mais de 20 anos, como ele poderia nos deixar qualquer margem de manobra? Nesse momento, Tsunade esfregou a testa e riu zombeteiramente. A mesquinhez dos fracos é sempre a mesma. Capítulo 158. Sob o céu noturno, dentro do prédio do Hokage com luzes bruxuleantes. Após aprovar o último documento, Hiruzen Sarutobi ergueu lentamente a cabeça e soltou uma baforada de fumaça. Olhou pela janela na direção do clã Senju. Após uma longa pausa, murmurou para si mesmo. Tsunade, espero que você entenda minhas intenções. A vila precisa de estabilidade. Kushina pode permanecer com o clã Senju, mas ela absolutamente não pode ter nenhum laço com o clã Uchiha. Com um olhar resoluto, Hiruzen acreditava que Tsunade faria uma escolha sábia. No entanto, ao pensar no clã Uchiha, sua expressão foi se tornando cada vez mais séria. Uchiha Yoru, aquele ninja genial, se recusa a casar com a filha de um ancião do clã e em vez disso se envolve com outras pessoas. Verdadeiramente, ele ambiciona se tornar o Jinchuriki da Kyuubi. Aos olhos de Hiruzen, as ações de Yoru eram a personificação da vontade do clã Uchiha. Ao envolver Uzumaki Kushina, a intenção de Hiruzen não era apenas relembrar Tsunade, mas também aprofundar a divisão entre os clãs Senju e Uchiha. Não creio que alguém no clã Senju ficaria de braços cruzados assistindo enquanto o poder deixado por Lady Mito, destinado a proteger o Senju, é manipulado pelos Uchiha. Ao pensar nisso, Hiruzen exibiu um raro sorriso confiante. Ele tinha experiência de sobra em lidar com clãs poderosos.
Para aproximá-los, dividi-los e semear a discórdia, uma série de movimentos calculados. Poucos clãs conseguiam resistir a tais táticas. Nesse momento ele estava de pé junto à janela com vista para toda Konoha. Os territórios dos clãs Senju e Uchiha ficavam de cada lado do prédio do Hokage, um à esquerda e o outro à direita. Mesmo depois de mais de 20 anos, essa visão permanecia tão penetrante como sempre, fazendo com que Hiruzen franzisse a testa. O clã Uchiha, com seu poder incontrolável, é muito perigoso e reside no centro da vila. Enquanto isso, o clã Senju ocupa a área central privilegiada, mas sua população diminuiu. Essas cenas encheram Hiruzen de melancolia. Ele ainda tinha muito a fazer e não podia deixar um rastro de destruição para seus sucessores. Aos seus olhos, os Uchiha eram extremistas demais e representavam uma força incontrolável. Para piorar a situação, o território do clã Uchiha ficava ao lado do escritório do Hokage, bem no centro da vila. Já o clã Senju era uma história diferente. Apesar de seu declínio, eles ainda ocupavam uma área vasta e próspera, prejudicando seriamente o desenvolvimento atual da vila. Konoha estava em seu auge, seja em termos de força militar, economia ou população. Todos os recursos e interesses já haviam sido divididos. Foi por isso que Hiruzen se sentiu perturbado. Finalmente, ele suspirou profundamente. Talvez seja a hora de ter uma conversa séria com Tsunade. Para se tornar o quarto Hokage, é preciso mais do que fama. É preciso também amor pela vila. Naquele momento, Hiruzen estava orgulhoso. Ele ainda não era o herói envelhecido dos anos posteriores. Sob sua liderança, a vila se tornou a mais forte do mundo ninja. Se ele conseguisse levar Konoha à vitória na terceira grande guerra ninja e garantir um acordo com Tsunade para obter as principais áreas controladas pelo clã Senju antes de abdicar, sua reputação por conquistas militares e políticas atingiria um patamar sem precedentes. Nara, Akimichi e Yamanaka, espero que vocês também não me decepcionem. Como se estivesse se lembrando de algo, o olhar de Hiruzen atravessou a escuridão, voltando-se para as terras distantes do trio Ino Shikasho. Atualmente em Konoha, desde que Tsunade herdou o nome Senju, muitos clãs formaram alianças sutis. Os clãs Senju, Uchiha, Hyuga, Aburame Ataki, Kurama e outros alinharam seus interesses com Tsunade. Contudo, ao longo dos seus muitos anos como Hokage, Hiruzen Sarutobi empregou diversas estratégias, alianças, divisões e repressão. Além dos numerosos ninjas civis, ele também reuniu uma facção de clãs aliados. No núcleo da facção de Hiruzen, liderada pelo clã Sarutobi, estavam os Nara, Akimichi, Yamanaka, Inuzuka e alguns outros. Esqueçam as alegações de neutralidade. Já viram algum membro verdadeiramente neutro receber poder significativo ou se tornar líder de um esquadrão Jounin? Neutralidade é uma ilusão. Quando a poeira assenta, os primeiros a serem eliminados são sempre os chamados elementos neutros. O clã Aburame. Irmão, o clã não pode permitir que você haja assim. Se você deposita todas as nossas esperanças no clã Senju, você entende as consequências do fracasso? Aburame Shibi olhou sombriamente para seu irmão mais velho, o atual líder do clã Aburame e um ninja renomado no mundo ninja. Aburame Shikuro, pai de Aburame Torune na história original, era um ninja lendário conhecido como mestre da geração anterior em insetos venenosos em nanoescala. Nesse momento, Shikuro olhou para seu primo Shibi com uma expressão calma. Shibi, eu entendo suas preocupações. É por isso que ao longo dos anos, ignorei as tentativas da facção Hokage de conquistar seu ramo. A revelação direta de Shikuro sobre essa manobra desonesta fez com que a expressão de Shibi mudasse, seus olhos, protegidos por óculos escuros, evitando contato direto. Irmão, você sabia? Ao ver seu primo gaguejar, Shikuro soltou uma risada autodepreciativa. Tsunade disse certa vez que as táticas mais eficazes da facção Hokage contra os clãs são atraí-los, dividi-los e semear a discórdia entre eles. Parece que ela estava certa. Você não precisa se explicar. Já que sua lealdade está com a facção do terceiro Hokage, eu entendo. No entanto, também espero que você não tente me dar lições com ideais elevados. Ambos já não eram crianças. Agiram em prol do clã e compreendiam as motivações um do outro. O clã Aburame pode ser pequeno, mas não podemos depositar todas as nossas esperanças no terceiro Hokage. Quantos anos ele tem agora? A escolha de um novo Hokage é inevitável. Um clã, duas vozes. Embora divididos, eles se preparavam para o futuro. Finalmente, Shibi baixou a cabeça e disse em voz grave, eu entendo. Até mesmo os Uchiha, com suas visões extremistas, sabiam manter facções tanto belicistas quanto pacifistas dentro de seu clã. Outros clãs mais pragmáticos seguiram o mesmo caminho. A estratégia dos Aburame era a mesma da maioria dos outros clãs, manter duas vozes e garantir que não perderiam nada. Mesmo que perdessem, não perderiam tudo. Embora não tenham alcançado vitórias massivas, eles puderam garantir a sobrevivência e o desenvolvimento do clã. Na história original, Shikuro perdeu, e por isso seu ramo acabou na organização da raiz, com seu filho sendo acolhido por Danzou. Ainda assim, o clã Aburame continuou a sobreviver e a se desenvolver. O clã Uchiha, por outro lado, não tinha escolha. Eles eram discriminados e oprimidos pela facção do terceiro Hokage. Mesmo ter o clã Inuzuka no poder teria sido melhor do que os atuais oficiais de alta patente. No vasto território de Senju, encontra-se uma luxuosa mansão com fontes termais privadas e fumegantes. Esta é uma fonte termal medicinal especial. Ela não só alivia a fadiga muscular,
como também tem os efeitos de um banho terapêutico. Em meio ao vapor branco, Uzumaki Kushina, envolta em uma toalha, relaxava na fonte termal com apenas a cabeça descoberta. Seu rosto estava corado e seus cabelos ruivos se espalhavam, misturando-se com a água. Kushina, você está vivendo uma vida de luxo. Apoiado na borda da fonte termal, Yoru raramente demonstrava uma expressão tão relaxada. Ele fechou os olhos e aproveitou aquele raro momento de lazer. Após o falecimento de Uzumaki Mito, esta mansão foi deixada para Kushina. No entanto, ela raramente a visitava. As intrincadas barreiras erguidas ao redor da mansão fizeram Yoru se maravilhar com a riqueza do clã Uzumaki. Eles realmente faziam jus à sua reputação de ricos e poderosos. Kushina, irei visitá-la com mais frequência no futuro. Ao lado dele, Mikoto, com seus longos cabelos negros, também relaxava na fonte termal. Ela exibia um semblante de contentamento enquanto os três desfrutavam daquele raro momento de paz. Embora o mundo ninja esteja um caos, não se esqueçam de continuar treinando mesmo quando estiverem relaxando. Yoru costumava lembrá-los. Mikoto sorriu e acenou com a cabeça, enquanto Kushina o encarava ferozmente e claramente irritada. Irmã Mikoto, ouvi dizer que seu clã está enfrentando algumas restrições. É por causa da irmã Tsunade? Kushina hesitou por um momento antes de iniciar uma conversa com Mikoto. Embora parecesse que as duas estivessem apenas batendo papo, era evidente que suas palavras eram para Yoru ouvir. Mikoto balançou a cabeça com um sorriso e disse, não é exatamente uma restrição. Yoru diz que neste mundo ninja, apenas o poder é real, e todo o resto é ilusão. Mesmo a autoridade suprema do Hokage, de que adianta? Sem força absoluta, tudo é muito efêmero. Ou você vive com medo, constantemente preocupado com quem pode lhe fazer mal, ou evita a luta por completo. Sem esse tipo de poder, é melhor nem ser Hokage. O tom provocador de Mikoto carregava um toque de escárnio em seus olhos. Era óbvio que ela estava zombando do atual terceiro Hokage. Para clãs poderosos como o dela, ser ao mesmo tempo utilizada e temida pela aldeia era uma contradição absurda. Em essência, era paranoia nascida da falta de poder. Irmã Mikoto, se você estiver precisando de dinheiro, eu tenho algum. Kushina, com o rosto tímido, lançou um olhar para Yoru que meditava, antes de acenar suavemente com a cabeça na direção de Mikoto. Ao ouvir isso, Mikoto imediatamente sorriu de forma provocadora. Ela pegou casualmente o sake que flutuava na bandeja de madeira na fonte termal, serviu um copo para os dois e deu uma risadinha. Quase me esqueci, Kushina é a riquinha de Konoha. Em meio às risadas zombeteiras, Kushina imitou Mikoto e ergueu a xícara para tomar um gole. No entanto, seu rosto se contraiu instantaneamente, deixando claro que ela achou o sake desagradável. Não muito. É que a herança de Uzushogakure era bastante substancial. Originalmente destinava-se à restauração do clã Uzumaki. Mas agora restam tão poucos de nós, e não é mais necessária. Enquanto falava, Kushina reprimiu a amargura em seu coração e forçou um sorriso determinado antes de virar o sake de sua xícara. Se você e o Yoru precisarem, eu posso dar para vocês. Não, digamos apenas que eu empresto para vocês. No meio da frase, ela rapidamente recuou, como se temesse que Yoru pensasse que ela o estava menosprezando. Ela insistiu que era um empréstimo. Mas todos sabiam que quando Kushina dizia emprestar, ela queria dizer dar. Ao ouvir isso, Yoru, que estava relaxando na fonte termal, sentiu uma onda de calor no coração. Ele abriu os olhos e olhou para Kushina com um sorriso, dizendo, obrigada, Kushina. Mas não precisamos disso agora, então fique com isso para você. Seja pelo álcool ou pelo calor da fonte termal, o rosto de Kushina ficou completamente vermelho. Os olhos de Mikoto brilharam maliciosamente. Ela nadou lentamente até ficar atrás de Kushina e a abraçou delicadamente. Irmã Mikoto, o que você está fazendo? A voz suave de Kushina soou quando Mikoto se inclinou perto de seu ouvido e sussurrou. Kushina, você está confiando seu pequeno tesouro a Yoru. Eu estou administrando o clã Uchiha para Yoru. Dessa forma, nunca nos separaremos. E além disso, Kushina, você não quer. Os olhos de Kushina se arregalaram em choque ao perceber repentinamente que enquanto relaxava na fonte termal, as amarras que prendiam seu corpo haviam se desfeito. Irmã Mikoto. Kushina, lembra da última vez que você pediu para o Yoru te dar a marca da maldição enquanto você estava no leito do hospital? Você se esqueceu de que a superfície metálica da lâmpada no laboratório refletia tudo perfeitamente. Meu Sharingan viu tudo. Ao ouvir isso, os olhos de Kushina se arregalaram em descrença. Sua mente ficou em branco ao perceber que Mikoto havia testemunhado ela fazendo sexo oral em Yoru. Cenas de constrangimento inundaram seus pensamentos, e seu rosto ficou vermelho como um tomate, quase fumegando. Mikoto, é claro, aproveitou-se da situação. Kushina, você não quer ser as asas do Yoru? Nós duas somos as asas dele, e sempre estaremos juntas. Sob a voz sedutora de Mikoto, as duas mulheres se aproximaram lentamente de Yoru. Na água, a mão trêmula de Kushina foi guiada para frente por outra mulher. De repente, os olhos de Yoru se arregalaram ao olhar para as duas mulheres. Yoru, eu quero te ajudar. No momento de ousadia sem precedentes, Kushina, apesar de sua timidez, reuniu toda a sua coragem. Olhando diretamente para Yoru, ela expressou seus sentimentos. Yoru, se você precisar, eu tenho dinheiro. Tenho muito dinheiro. Posso te ajudar a fortalecer seu poder para que você possa competir pela posição de líder do clã Uchiha. Suas palavras diretas deixaram Yoru sem palavras por um momento, mas ele também se sentiu profundamente comovido. Kushina talvez estivesse um pouco apaixonada, mas quando se tratava dele, nenhum homem conseguia resistir à sua sinceridade. Kushina, você é adorável.
Mas Mikoto sua natureza brincalhona. Antes que pudesse terminar a frase, as pupilas de Yoru se contraíram quando Mikoto nadou para o outro lado, puxando Kushina consigo. Com Mikoto à sua esquerda e Kushina à sua direita, os roupões de banho debaixo da superfície da fonte termal haviam se desfeito de alguma forma. Debaixo d'água, os três já estavam nos um para o outro. Sentindo as mãos das duas mulheres, Yoru, agora completamente recomposto, sorriu calorosamente enquanto os três se recostavam juntos na fonte termal. Kushina, eu entendo suas intenções. Mas para mim, a posição de líder do clã Uchiha não tem importância. Mesmo para a irmã Tsunade, é insignificante. Yoru fechou os olhos, apreciando o prazer em sua parte inferior do corpo. Por ora, Uchiha Fugaku parecia ser o candidato mais provável para herdar o título de líder do clã. No entanto, a natureza indecisa e dócil de Fugaku o tornava fácil de influenciar. Qualquer decisão familiar importante poderia ser afetada por uma pequena pressão. O atual líder do clã era um obstáculo um pouco mais difícil, mas, dada a saúde debilitada do velho, não demoraria muito para que ele renunciasse. O cargo de líder do clã? Ele nem precisou tramar nada. Assim que a pressão da família aumentasse sobre Fugaku, o homem naturalmente cederia. Fugaku Jounin, hein? Ouvi dizer que ele teve um casamento arranjado recentemente com a filha de outro Jounin de elite do clã. Mikoto analisou a situação com um sorriso, enquanto Kushina, que havia passado de corada de vergonha a tomar a iniciativa, agora tinha um olhar de entusiasmo nos olhos. Yoru, diga-me o que você precisa que eu faça. Ao ver a determinação de Kushina, Yoru pareceu ter uma ideia. Um sorriso surgiu em seu rosto. Kushina, existe algo que só você pode fazer, algo que talvez ninguém mais em toda Konoha seja capaz de fazer. Ao ouvir isso, o rosto já corado de Kushina ficou ainda mais vermelho. Seu coração palpitava de excitação e nervosismo. Ele precisa de mim? Será que está acontecendo na frente da irmã Mikoto? Capítulo 159. Em meio ao calor sufocante, os rostos de Uzumaki Kushina e Uchiha Mikoto estavam corados. Após um longo tempo imersas na fonte termal, seus corpos se cansaram, e elas se apoiaram fracamente na água morna. Yoru, isso é demais. Preciso descansar um pouco, disse Kushina. Sob tamanha intensidade sexual, até mesmo alguém tão espirituosa quanto Kushina havia chegado ao seu limite. Exausta, ela se encostou na borda da fonte, incapaz de reunir mais forças. Do outro lado, Mikoto já havia fechado os olhos, deleitando-se com um momento de paz. Apenas Yoru, que parecia ter se livrado de todos os sinais de cansaço, permaneceu impassível. Ele balançou a cabeça calmamente. Eu disse que tínhamos assuntos sérios para discutir. Kushina, você e Mikoto foram as que insistiram em me provocar primeiro. Não acredito nisso. Ao pensar em estar cercado não por uma, mas por duas belezas excepcionais, Yoru decidiu secretamente que precisava continuar se esforçando ao máximo no futuro. O corpo sábio era verdadeiramente notável, especialmente sua combinação única de aprimoramentos da marca da maldição do sábio e genética Senju. Sua recuperação e resistência eram quase sobre-humanas. E uma vez que integrasse completamente as células de liberação de madeira, aprimorando ainda mais sua linhagem Senju, sua proeza física atingiria um nível ainda maior. Assuntos sérios? O que acabamos de fazer não foi considerado sério, perguntou Kushina, confusa. Por um instante atonita, Kushina percebeu que talvez tivesse entendido algo errado. Seu rosto ficou vermelho como um tomate enquanto afundava lentamente na fonte termal, deixando apenas metade do rosto acima da água. Ela soltou bolhas enquanto se escondia, envergonhada. Que vergonha! Ela havia presumido que assuntos sérios se referiam às suas brincadeiras anteriores com Mikoto. Observando seus cabelos vermelhos flutuando na água, combinados com sua timidez, que contrastava fortemente com sua ousadia anterior, Yoru não pôde deixar de dar uma risadinha. Ouvi dizer pela Mikoto que você anda lendo alguns livros eróticos. Kushina provocou Yoru com um sorriso malicioso. Yoru, eu não. Kushina gaguejou, sua ousadia anterior completamente desaparecida. Seu rosto ficou ainda mais vermelho com a vaporização da fonte termal. Está tudo bem, adorável Kushina. Yoru acariciou suavemente os cabelos carmesins dela. Kushina se aconchegou em seus braços, e Yoru fechou os olhos, finalmente começando a tratar do assunto em questão. Vamos falar sobre o verdadeiro problema. Agora que a irmã Tsunade herdou o nome do clã Senju, ela se tornou um alvo importante dentro da vila. Mas entre os grandes clãs, quantos dariam tudo de si para apoiá-la? O clã Uchiha não tem escolha. Se tivessem alguma alternativa, eles se precaveriam, assim como o clã Aburame. Eles estão jogando o mesmo jogo. Ao ouvirem as palavras de Yoru, Mikoto e Kushina franziram levemente a testa, embora não estivessem particularmente chateadas. Era simplesmente assim que os clãs garantiam sua sobrevivência. O clã Senju está na mesma situação. No momento, os únicos verdadeiros leais a Tsunade são seu clã e o clã Uchiha. Quanto aos outros clãs, na melhor das hipóteses, oferecerão um apoio superficial. Certamente não farão nenhum sacrifício real. A perspicácia de Yoru em compreender o comportamento dos grandes clãs era evidente. Quando se tratava de sacrificar algo, esses clãs hesitavam e reavaliavam suas prioridades. Yoru, eu entendo o que você quer dizer, disse Kushina, com a voz suave porém séria. Com o passar dos anos, Kushina amadureceu e deixou de ser a garota ingênua que fora um dia. Ela assentiu obedientemente e respondeu. A irmã Tsunade me disse uma vez que o clã Uchiha é um aliado confiável devido à sua situação atual. Os outros clãs, no entanto, só podem ser confiáveis até certo ponto. Eles estão apenas usando o Senju como escudo. Ao ouvir a resposta ponderada de Kushina, Yoru sorriu. Sua mão acariciou suavemente sua pele macia e quente, fazendo-a corar mais uma vez.
Apesar da timidez, havia um toque de contentamento em sua expressão. Yoru, pare de me tocar. Você deveria estar falando sério, murmurou Kushina enquanto subitamente subia em seu colo, com o rosto corado. Certo, estou ouvindo, suspirou Yoru, embora não conseguisse ignorar o olhar travesso de Kushina e seus movimentos sutis debaixo d'água. Sua animação era palpável, especialmente quando ela ocasionalmente olhava para Mikoto, que havia sucumbido completamente ao cansaço. A emoção da intimidade furtiva era algo que só Kushina podia realmente apreciar. Kushina, o que você acha do clã Hyuga? Yoru perguntou de repente com um tom significativo. Ao perceber a implicação, os olhos de Kushina se arregalaram em compreensão. Entendo. Com o corpo sedutor de Kushina em seus braços, Yoru movia-se para cima e para baixo, penetrando o ar repetidamente. As paredes de Kushina eram incrivelmente apertadas. A água ondulou enquanto Yoru a encarava com severidade. Kushina, você entende o que estou dizendo? Sim, Yoru. Seus olhos dizem tudo, respondeu Kushina com os braços em volta do pescoço dele. Apesar do rosto corado, ela continuou se movendo debaixo d'água, e de vez em quando lançava olhares furtivos para Mikoto. Isso deixou Yoru sem palavras. O que exatamente você acha que eu estou dizendo? Ela havia interpretado as intenções dele de uma maneira completamente diferente. No entanto, enquanto o ritmo da água ondulante na nascente continuava, Yoru recostou-se, olhando para o teto. Ele começou a esboçar seu plano real. Na vila, os três grandes clãs são o Senju, o Uchiha e o Hyuga. Embora o clã Sarutobi seja numeroso, é apenas uma potência em ascensão e não se pode confiar nele. O clã Hyuga, por outro lado, está constantemente dividido entre sua família principal e sua família secundária. Não importa o que aconteça, é sempre a família secundária que sofre. Embora possam parecer alinhados conosco, eles poderiam facilmente priorizar a autopreservação. Kushina apoiou a cabeça no ombro de Yoru e gemeu estranhamente. Seu corpo ficou completamente tenso, e sua boca abria e fechava repetidamente devido à avalanche de sensações que recebia a cada segundo. Enquanto Yoru analisava a situação, Kushina, apesar de suar profusamente por causa do calor, assentiu firmemente. Entendo. Você quer arrastar o clã Hyuga ainda mais para isso. Mas a família principal não será fácil de lidar. Ah, é aí que você se engana. Yoru balançou a cabeça, estreitando os olhos. O selo do pássaro enjaulado usado na família secundária é essencialmente uma forma avançada de jutsu de selamento. Com seu talento, Kushina, tenho certeza de que você pode encontrar uma maneira de neutralizá-lo. Ao ouvir isso, a respiração de Kushina ficou mais pesada enquanto ela respondia entre suspiros. Yoru, o selo pássaro enjaulado não é tão simples. Já tentei estudá-la antes, mas aperfeiçoar uma maneira de combatê-la é incrivelmente difícil. O selo está ligado ao cérebro e aos nervos ópticos. Apesar dos protestos dela, Yoru sorriu com conhecimento de causa. Quem falou em solução perfeita? E se simplesmente selássemos o próprio selo do pássaro enjaulado? Selar isso, exclamou Kushina, seus cabelos vermelhos flamejantes chicoteando enquanto ela ficava visivelmente animada. Suas bochechas coradas brilharam ainda mais ao compreender as implicações. Yoru, você é um gênio. Se estivermos selando apenas o selo do pássaro enjaulado, tudo fica muito mais simples. Basta bloquear sua capacidade de receber sinais de chakra externos. Mas Yoru, se o clã Hyuga descobrir, não vai. Kushina parou de falar, olhando para Mikoto, que agora dormia tranquilamente no ombro de Yoru. Suas emoções estavam à flor da pele. Esse tipo de desafio flagrante. Por que você está pensando demais nisso? Disse Yoru com uma expressão calma, porém significativa, enquanto olhava para Kushina. Se o clã Hyuga descobrir, e daí? Não é da nossa conta. Isso é obra dos figurões da vila, as forças obscuras nos bastidores, que querem dividir os grandes clãs. Eles sempre usaram esse tipo de tática. Ao ouvir isso, os olhos de Kushina brilharam com a compreensão. Agora eu entendo, Yoru. Tudo isso faz parte da escuridão da vila, uma maneira de dividir nossos grandes clãs e minar o sistema de herança do clã Hyuga. Assim que os selos do pássaro enjaulado da família secundária forem neutralizados, a irmã Tsunade poderá intervir para mediar e prevenir conflitos internos. Ao ver Kushina finalmente compreender seu plano, Yoru sorriu satisfeito. Em meio à névoa da fonte termal, a conversa deu lugar a uma súbita onda de energia, que provocou ondulações na água, seguida por uma poderosa onda de movimento. Kushina tremia tanto que quase desmaiou, com o corpo todo corado enquanto se agarrava firmemente à pessoa à sua frente. Várias horas depois, sob o céu noturno, flocos de neve continuavam a cair, decorando a terra de Konoha. Na propriedade do clã Senju, fora da fonte termal particular pertencente a Kushina. Obrigada pela sua hospitalidade, Kushina. Não precisa ser tão formal, irmã Mikoto. Mas geralmente fico na casa da irmã Tsunade, então fique à vontade para me procurar quando quiser. Ah, e feliz ano novo! Sob os flocos de neve que caíam do lado de fora do grande portão, a pele clara de Uzumaki Kushina, com um tom rosado, irradiava um brilho juvenil. Naquele momento, ela estava vestida com seu uniforme ninja, o rosto iluminado por um sorriso enquanto se curvava respeitosamente. Do outro lado, Mikoto também sorriu e fez uma reverência em agradecimento. No entanto, ao se endireitar, seus lábios vermelhos se moveram levemente, e as palavras que proferiu fizeram Kushina corar profundamente. Kushina, você estava tão linda na fonte termal mais cedo. Aquela única frase deixou o rosto de Kushina completamente vermelho. Ela sabia que Mikoto tinha visto tudo. Mas, Kushina, você é tão adorável. De repente, Mikoto deu um passo à frente com uma risada provocadora e beliscou a bochecha de Kushina. As duas, nessa interação brincalhona, logo voltaram ao normal quando Yoru saiu. Vamos. Antes de se despedir, Kushina olhou com inveja para Mikoto, que poderia ir embora junto com Yoru. Yoru, tome cuidado. Quando estavam prestes a se separar, Yoru sorriu e, na frente de Mikoto, puxou as duas mulheres para um abraço.
Sob o olhar surpreso de Kushina, ele não se conteve e lhe deu um beijo profundo e romântico nos lábios. É assim que se colhe a flor da fortuna. Nós, do clã Uchiha, agimos com ousadia. Uma vez que decidimos fazer algo, não escondemos. Sem qualquer tentativa de disfarçar seus desejos, a voz dominadora de Yoru ecoou, fazendo com que o rosto de Kushina ficasse ainda mais vermelho. Yoru, ela jamais imaginara que Yoru agiria dessa forma em público. Considerando sua identidade como Jinchuriki da Kyuubi, tais ações deveriam permanecer nas sombras. Ela até se preparara para viver a vida inteira assim, sempre se escondendo. Embora fosse emocionante em alguns aspectos, nenhuma mulher realmente desejaria passar a vida inteira na escuridão. Confie em mim. Eu casarei vocês dois abertamente e permitirei que se orgulhem de estar sob os holofotes. A voz calma de Yoru ressoou, mas seu tom estava repleto de uma determinação inabalável. Neste mundo onde a força reina suprema, enquanto ele continuar a se fortalecer, nada poderá detê-lo. Yoru, em meio à nevasca, lágrimas brotaram nos olhos de Kushina. Rapidamente, ela assumiu uma fachada de orgulho rindo e repreendendo. Depressa, vão embora. Cuidado para não serem pegos, ou amanhã vão circular boatos sobre o perverso Uchiha seduzindo a Jinchuriki da Kyuubi. A pedido de Kushina, Yoru e Mikoto, envoltos em grossos mantos, retornaram em direção ao clã Uchiha. Sozinha parada no portão, os olhos de Kushina, agora marejados de lágrimas, revelavam um toque de timidez. A firme promessa de Yoru a havia comovido profundamente, mas ao se despedirem, as palavras que ele sussurrou em seu ouvido fizeram suas pernas fraquejarem. Usarei o deus voador do trovão para te trazer para casa esta noite. Sua identidade ainda não podia ser revelada publicamente, mas a palavra lar tocou a parte mais sensível do seu coração. Para Yoru, ela já fazia parte de sua família. A técnica do deus voador do trovão. Esse ninjutsu espaço-temporal que outrora abalou o mundo ninja, desenvolvido pelo segundo Hokage Tobirama Senju, ceifou inúmeras vidas. Contudo, quem diria que hoje ela seria dominada por um Uchiha? E não só isso, estava sendo usada em alguém do clã Senju. Se Tobirama Senju soubesse que um Uchiha estava usando sua técnica, não apenas para perseguir o Jinchuriki do clã Senju, mas também para envolver sua neta, quem sabe se ele explodiria de raiva. No dia seguinte, em uma Konoha coberta de neve, a chegada da primavera marcou o início de um novo ano. Dentro do escritório do Hokage, Hokage-sama, terceiro Lorde. Logo pela manhã, após receberem uma convocação da Anbu, Uchiha Yoru e Namikaze Minato chegaram respeitosamente ao escritório do Hokage. Ao observar os dois jovens ninjas de Konoha, o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, esboçou um sorriso satisfeito. Ver jovens como vocês dá a este velho a esperança de que Konoha só irá se fortalecer. O senhor nos lisonjeia, Hokage-sama, respondeu Minato com um sorriso radiante, enquanto Yoru simplesmente assentiu com um sorriso, aceitando o elogio de bom grado. Esse era o jeito do clã Uchiha, jamais esconder suas ações. Eu sou forte, portanto, Konoha naturalmente se tornará mais forte. Hiruzen não se importou com a atitude de Yoru. Em vez disso, sua expressão ficou séria enquanto observava os dois e falou em tom grave. Namikaze Minato, você é o primeiro ninja de elite a dominar a técnica do deus voador do trovão desde o próprio segundo Hokage. E Uchiha Yoru, você é aclamado como o maior gênio do clã Uchiha, com velocidade incomparável usando o estilo relâmpago e genjutsu excepcionalmente poderoso baseado no Sharingan. Agora tem uma missão extremamente importante para vocês dois. O terceiro Hokage entregou-lhes um pergaminho com a missão, e sua expressão solene prosseguiu. Esta missão é classificada como o segredo mais importante de Konoha. Vocês dois devem se infiltrar na Terra do Relâmpago o mais rápido possível para se encontrarem com Orochimaru, que está em uma missão crucial. Embora esta missão seja extremamente perigosa, confio na técnica do deus voador do trovão de Minato. Mesmo nas situações mais extremas, ela garantirá sua fuga. Esta missão secreta de nível S terá Uchiha Yoru como líder da equipe, com Namikaze Minato como auxiliar. Além disso, Hyuga Izashi se juntará a vocês na fronteira. Enquanto as palavras graves do terceiro Hokage faziam efeito, os olhos de Yoru se estreitaram ao ver o conteúdo do pergaminho da missão. Indo para a Terra do Relâmpago para se encontrar com Orochimaru, embora o pergaminho não desse mais detalhes, ele já havia deduzido a verdade. O incidente do ataque da besta de 8 caudas. Capítulo 160. Terra dos Relâmpagos. Atravessar por aqui marca a fronteira da Terra do Relâmpago. Coberto de poeira da viagem, Hyuga Izashi examinou cautelosamente os arredores com seu Byakugan antes de acenar com a cabeça para Uchiha Yoru e Namikaze Minato. Ao longo do caminho, evitamos as patrulhas de fronteira. Com base no cronograma da missão, estimamos que chegaremos ao destino 2 dias e meio antes do previsto. O trio havia atravessado 2 nações menores, finalmente chegando às fronteiras da Terra do Relâmpago. Como líder designado desta missão, Yoru examinou a área com calma. Mantendo-se vigilante, ele desenrolou um pergaminho e compartilhou os detalhes da missão com os outros dois. Agora que entramos na Terra dos Relâmpagos, vamos repassar a missão. Diante dos outros dois, Yoru abriu o pergaminho com uma expressão solene. Nossa missão é simples, infiltrar-nos em Kumogakure e encontrar-nos com Lord Orochimaru no local designado durante o caos na vila. A causa do caos em Kumogakure e a missão específica do Lord Orochimaru são irrelevantes para nós. Nossa única responsabilidade é fornecer apoio para a extração. Enquanto Yoru explicava a missão com seriedade, a expressão calma de Minato permaneceu inalterada, indicando que ele provavelmente já estava ciente dos detalhes antes da partida. Em contraste, Izashi franziu a testa encarando Yoru. Embora pertencesse a um clã proeminente, seu status como membro de um ramo secundário da família o reduzia a uma mera ferramenta, apesar de suas consideráveis habilidades.
E se Komogakuri não mergulhar no caos como planejado? Isashi franziu a testa, claramente preocupado com a natureza imprevisível da missão. Eles não tinham ideia do que a tarefa de Orochimaru envolvia. Diante da pergunta de Isashi, Yoru, como líder da missão, assentiu calmamente e respondeu: se Komogakuri não mergulhar no caos no momento previsto, permaneceremos escondidos nos arredores da vila, aguardando o sinal do Lorde Orochimaru. Esta missão é classificada como ultra-secreta pela vila. O Hokage ordenou pessoalmente que, embora a missão possa falhar, Lorde Orochimaru deve ser extraído a todo custo. Ao ouvir isso, Isashi assentiu gravemente com a cabeça. Entendido. Isashi era naturalmente um indivíduo reservado e taciturno, e o fato de ter falado tanto desta vez se devia unicamente à gravidade da missão. Em circunstâncias normais, ele poderia passar um dia inteiro sem dizer uma palavra. Nesse instante, Minato, que estava de pé ao lado, fez sua sugestão. Capitão Yoru tem uma proposta. Sob os olhares curiosos dos outros dois, Minato retirou lentamente 2 kunais especiais de sua bolsa de ferramentas ninja e disse: o Byakugan do Isashi-senpai é excelente em reconhecimento. Proponho que ele permaneça fora de Komogakuri para cuidar da extração, enquanto você e eu nos infiltramos separadamente. Dessa forma, mesmo que um de nós seja descoberto, o outro poderá continuar a missão. Além disso, com minha técnica do Deus Voador do Trovão, mesmo que você encontre perigo, contanto que não esteja muito longe, posso alcançá-lo imediatamente. Enquanto Minato explicava as vantagens de sua técnica do Deus Voador do Trovão, Isashi permaneceu em silêncio, mantendo sua postura distante de sempre. Para ele, marcado com o selo do pássaro enjaulado, não passava de uma ferramenta obrigada a seguir ordens. Enquanto isso, Yoru observava Minato com um sorriso fraco e enigmático, fazendo com que Minato se sentisse um pouco sem jeito e desconfortável. Era óbvio que Yoru havia percebido algo, mas ambos optaram por manter sua camaradagem tácita, deixando as coisas por dizer. Técnica do Deus Voador do Trovão, o lendário ninjutsu espaço-temporal. É sem dúvida a melhor técnica para extração, comentou Yoru, estreitando os olhos enquanto examinava a kunai em forma de tridente em sua mão. Embora forjada com a maestria do clã Uzumaki, a técnica inscrita na kunai parecia um tanto rudimentar. Além disso, a fórmula espacial de cada um era diferente, e até mesmo o menor desvio poderia levar a consequências desastrosas. Com o domínio deste jutsu por Minato, nossas chances de concluir a missão aumentam significativamente. Vamos prosseguir com o plano de Minato, certo? Concordo, respondeu Isashi laconicamente com um semblante indiferente. Minato sorriu calorosamente para seus companheiros e acenou com a cabeça, enquanto Yoru guardava calmamente a kunai em sua bolsa de ferramentas, plenamente consciente da situação. Essa missão, apesar de Yoru ter sido nomeado líder pelo terceiro Hokage, tinha pouca autoridade real. Se a missão fosse bem-sucedida, o clã Uchiha não ficaria sem recompensas. Mas se falhasse, a culpa recairia inteiramente sobre ele. Considerando os perigos que certamente enfrentariam na Terra do Relâmpago, a técnica do Deus Voador do Trovão de Minato era a melhor chance de fuga que tinham. Na verdade, apenas Minato tinha a ganhar reconhecimento e glória com a missão. Yoru estreitou os olhos com um sorriso de escárnio no rosto. Muito bem jogado, velho Sarutobi. Seus planos são tão astutos como sempre. Sarutobi não só estava usando essa missão para testar as habilidades de Yoru, como também estava sutilmente criando um laço entre Orochimaru e Minato. Verdadeiramente ardiloso. No entanto, há uma coisa que você não levou em consideração. Eu também conheço a técnica do Deus Voador do Trovão. Enquanto Yoru ria friamente para si mesmo, a expressão de Minato tornou-se pensativa. Seus pensamentos voltando ao dia em que o terceiro Hokage o informou em particular sobre a missão. Flashback. Naquele dia, no escritório do Hokage, depois que a missão foi designada e os outros saíram para se preparar, Sarutobi Hiruzen pediu a Minato que ficasse. Hokage-sama. Minato ajoelhou-se respeitosamente sobre um joelho. Sarutobi Hiruzen permaneceu em silêncio por um longo momento antes de entregar a Minato um pergaminho com a inscrição secreto. Minato, isto contém os detalhes da missão de Orochimaru, classificada como ultra-secreta. Analise com atenção. Sim, Hokage-sama. Minato aceitou o pergaminho com reverência. Ao ler seu conteúdo, sua postura normalmente serena vacilou, suas pupilas se contraindo em choque. Um suor frio brotou em sua testa. A missão de Orochimaru era infiltrar-se em Komogakuri e, com a ajuda de espiões à raiz, provocar o ataque do Jinchuriki da 8 Caudas. Além disso, informações recentes indicavam que uma oportunidade ideal surgiria dentro de 15 dias. Hokage-sama, isto. Antes que Minato pudesse terminar, Sarutobi Hiruzen exalou profundamente, uma nuvem de fumaça escapando de seus lábios. Em voz baixa e séria, ele disse: Minato, você herdou a verdadeira vontade do fogo. Confio em você, e é por isso que compartilhei esta missão secreta com você. Vocês testemunharam a crescente tensão no mundo ninja ao longo desses anos. A Segunda Grande Guerra Ninja terminou prematuramente, deixando todas as vilas com ambições não realizadas. Nesse momento, a expressão de Sarutobi Hiruzen escureceu, sentindo o peso de uma imensa pressão. Olhando para Minato, seus olhos transmitiam tanto confiança quanto angústia. Ao longo desses anos, as 4 grandes nações conspiraram secretamente para realizar outro ataque conjunto a Konoha. Somente por meio da desconfiança mútua e dos sacrifícios da Anbu e da Raiz é que isso ainda não aconteceu. Mas esta é apenas uma solução temporária. Através de inúmeros sacrifícios, chegamos a este plano. Ao retratar Konoha como vítima da agressão das 4 grandes nações, Sarutobi enfatizou os sacrifícios de inúmeros ninjas.
fazendo com que o coração de Minato se enchesse de tristeza. Já que as outras aldeias se recusam a abandonar suas ambições, devemos criar o caos. Orochimaru está correndo um risco enorme ao se infiltrar em Komogakure. Se o Jinchuriki da 8 caudas enlouquecer, Komogakure será mergulhada no caos. Minato, sua técnica do deus voador do trovão faz de você a pessoa ideal para esta missão. No entanto, tenho mais uma tarefa para você. Ao ver a expressão grave do Hokage, Minato respirou fundo e assentiu solenemente. Por favor, dê suas ordens, Hokage-sama. Teste a verdadeira força de Uchiha Yoru e observe suas motivações internas. Embora Minato já esperasse que a tarefa adicional do Hokage não fosse simples, ele ainda ficou chocado ao ouvi-la. Hokage-sama Yoru. Antes que Minato pudesse terminar, Sarutobi Hiruzen o interrompeu com um tom cortante. Minato, eu sei o que você está tentando dizer, mas você precisa entender uma coisa. Tudo o que eu faço é pela vila. Você mesmo viu recentemente. Esses grandes clãs como Senju, Uchiha e Hyuga, unindo forças, já trouxeram turbulência para a vila. Eu admito, quando a vila foi fundada, esses clãs derramaram sangue, mas inúmeros ninjas civis também não derramaram sangue ao longo dos anos. Como terceiro Hokage, eu sou responsável não só por esses clãs, mas também por toda a vila. Ao dizer isso, o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, revelou uma expressão séria. Toda Konoha repousa sobre meus ombros. Me chamam de ingrato, mas vocês acham que Konoha conseguiria se defender daqueles ambiciosos se dependesse apenas desses grandes clãs? Não são os incontáveis ninjas comuns que fazem sacrifícios? Agora não posso abandonar nem os clãs nem os ninjas civis, todos fazem parte de Konoha. Mas recentemente o Uchiha Yoru e a Jinchuriki da Kyuubi, Uzumaki Kushina, têm estado constantemente envolvidos em conflitos. Hiruzen Sarutobi começou com sua retórica habitual de priorizar os interesses da vila, o que pesou bastante sobre Namikaze Minato, fazendo sentir a dificuldade de sua posição, antes de abordar a questão de Uchiha Yoru. Os Senju contribuíram muito para a vila e querem manter Kushina para proteger o clã. Mas o clã Uchiha, sabendo quão poderoso é um Jinchuriki, ainda permite que Uchiha Yoru interaja repetidamente com Uzumaki Kushina, e até mesmo com Tsunade. Nesse momento a frustração de Hiruzen Sarutobi tornou-se evidente. Se os clãs Senju e Uchiha mantivessem certa distância, ele poderia facilmente provocar um conflito entre os dois clãs. No entanto, ele sentia que algo estava errado. Parecia que o Jinchuriki da Kyuubi, Uzumaki Kushina, e Uchiha Yoru estavam realmente muito conectados. O laço entre eles era forte demais. Eu entendo. Por fim, Minato respirou fundo e assentiu solenemente. O Jinchuriki da Kyuubi, o Sharingan do clã Uchiha suprimindo as bestas com cauda e a proximidade de Uchiha Yoru com Kushina. Esses pensamentos trouxeram de volta uma lembrança fugaz de uma garota ruiva que um dia ocupou seu coração. Então, espero que desta vez você possa aproveitar esta oportunidade para testar a força de Yoru e observar suas verdadeiras intenções. Não se trata de atacar um camarada, disse Hiruzen Sarutobi, com sua expressão suavizando-se gradualmente. Aqui estão as informações sobre os espiões que escondemos nas forças da raiz e Anbu de Komogakure. Assim que chegar a Komogakure, Minato, você deve contatar secretamente nossos homens. Pela expressão grave de Hiruzen Sarutobi, ficou claro o quão crucial era essa missão. Tendo amadurecido, Minato não era mais o simples ninja de outrora. Ele compreendia naturalmente as implicações subjacentes. Ficou claro, a tarefa de testar a força de Yoru ficaria a cargo dos agentes da raiz e da Anbu. Sua verdadeira missão era apoiar Orochimaru. Entendo, Hokage-sama. Por fim, Minato respirou fundo com uma expressão séria e assentiu firmemente. Por ser órfão e também de origem civil, ele se solidarizava profundamente com a situação atual de Konoha. Embora não guardasse ressentimento algum contra os grandes clãs, ele também conseguia compreender as ações do terceiro Hokage. Tudo era para o bem da aldeia. No entanto, ele acreditava firmemente que Yoru era um camarada da vila e jamais abandonaria seus companheiros. Komogakure. Essa vila foi construída entre montanhas imponentes que pareciam perfurar os céus, envoltas em névoa, com trovões ensurdecedores ecoando nas cordilheiras distantes. Inspeção de rotina. Somos mercadores da Terra dos Campos, e estes são ninjas contratados, disse um mercador com um sorriso cativante durante a inspeção de uma carroça. Entre o grupo que protegia a caravana, havia 3 pessoas, 2 vestidas de ninjas e uma com trajes de samurai. Yoru observava calmamente os guardas de Kumo. Disfarçado de ninja mercenário, ele se misturou ao grupo de mercadores e passou sem problemas pelo posto de controle, entrando em Komogakure. Aqui está o seu pagamento. Ao chegar ao destino, o comerciante efetuou o pagamento alegremente. Os 2 ninjas renegados que receberam o pagamento sorriram amplamente e, rindo, se viraram para Yoru, que estava vestido de samurai, e disseram: Ei, quer se juntar a nós para se divertir um pouco? Ouvi dizer que as mulheres da Terra do Relâmpago são incríveis. Em meio às gargalhadas estridentes, Yoru manteve sua postura estoica de samurai, balançando a cabeça e respondendo: Não, vou descansar aqui por alguns dias e depois partir. Tudo bem, responderam eles, claramente desapontados e talvez tramando para fazê-lo pagar por seus excessos. Ninjas estrangeiros contratados só podem circular por estas ruas designadas. Sem um guia Kumo, você não tem permissão para se aventurar em outros lugares. Caso contrário, será tratado como espião. Qualquer forasteiro que entrasse em Komogakure, especialmente os ninjas renegados contratados de vários lugares, estava sujeito a restrições.
Essas medidas eram comuns em todas as principais vilas ninja. Comerciantes de países pequenos ou de outras nações que contratavam ninjas renegados ou ninjas de pequenas vilas para proteção tinham permissão para entrar na vila, mas eram confinados a áreas específicas. Essas áreas eram fortemente monitoradas por ninjas de vigilância e barreiras para impedir a espionagem. Ao mesmo tempo, essas restrições permitiram que o ninja renegado recém-pago gastasse seus ganhos na vila, efetivamente reinvestindo seu dinheiro na economia local. Suma daqui, forasteiro. Vá embora. Enquanto vagava por Komogakure, Yoru percebeu um conflito e estreitou os olhos, murmurando algo para si mesmo. Danzou faz jus ao seu título de A Escuridão do Mundo Ninja. Mesmo uma breve menção nos registros foi suficiente para amplificar essa situação. Embora já tivesse ouvido falar disso antes, vivenciá-lo em primeira mão em Komogakure o fez compreender plenamente a extensão desses conflitos raciais. Enquanto caminhava pela vila testemunhando essas cenas, Yoru não pôde deixar de se sentir chocado. Ficou claro que provavelmente toda a Terra do Relâmpago havia desenvolvido um contraste tão acentuado quanto esse. Esse tipo de divisão, embora esperado, estava profundamente enraizado. Aqueles no poder, a elite de pele morena escura, jamais compartilhariam de bom grado sua autoridade com os outros, de modo que o conflito e a divisão só tenderiam a piorar. Além disso, essa divisão racial, a noção de superioridade e inferioridade, já se enraizou nos corações da raiz. Enquanto continuava a vagar, Yoru deu um leve sorriso. Podiam chamar Danzou de malvado, mas nunca se podia dizer que ele era ineficaz. Embora tudo o que ele fizesse fosse repreensível, seus métodos eram inegavelmente implacáveis. Veja como ele rapidamente semeou as sementes de um conflito tão profundo. Verdadeiramente impressionante. Não é de admirar que Hiruzen Sarutobi estivesse relutante em se livrar dele. Ninguém hesitaria em deixar escapar um indivíduo tão talentoso. Capítulo 161. Dentro de um restaurante de churrasco em Komogakure. Cliente, aqui está seu churrasco. Um garçom serviu a carne com humildade e se retirou respeitosamente. Yoru assentiu com indiferença. A Terra do Relâmpago possui uma indústria de carne bovina desenvolvida, combinada com sua cultura e clima. Não é de admirar que os ninjas deste país geralmente tenham físicos mais fortes. Enquanto saboreava a carne, Yoru, vestido no estilo austero de um guerreiro dedicado ao treinamento disciplinado, de repente percebeu algo. Sua atenção se voltou para a conversa de vários ninjas de Komo na sala reservada ao lado. Na sala reservada, 3 ninjas de Komo estavam sentados juntos, 2 de pele escura e 1 de pele clara. O ninja Komo de pele pálida e meia-idade falou com raiva. Droga. A questão da divisão racial já afetou seriamente a vila e se espalhou por toda a Terra do Relâmpago. Quando eu estava em missão, encontrei essa discriminação até mesmo no palácio do Daimyo. Incapaz de conter sua frustração, o ninja pálido desabafou enquanto um de seus companheiros de pele escura tentava consolá-lo. Daida, eu entendo sua frustração, mas o Daimyo e o terceiro Raikage já analisaram essa questão. Eles também determinaram que essa divisão se originou em Konoha. Maldito Konoha. O ninja de pele escura virou o copo de bebida com raiva. Enquanto isso, a Kunoichi de pele escura ao lado deles umedeceu os lábios e balançou a cabeça, revelando um segredo. Deixa eu te contar uma coisa. Na verdade, os figurões estão deixando essa tensão discriminatória se agravar de propósito. Eles estão esperando a guerra estourar, momento em que vão direcionar toda essa raiva reprimida para Konoha. Tudo isso faz parte do plano deles para canalizar a fúria para fora. Lá fora, Yoru, saboreando seu churrasco, não pôde deixar de assentir discretamente enquanto ouvia. Não era de admirar que o país do Relâmpago não tivesse reagido à situação. Eles estavam esperando o momento perfeito para colocar seu plano em prática. Embora as divisões parecessem internas, assim que a guerra começasse e um bode expiatório fosse identificado, como demonstraria um poder de combate ainda maior. Como era de se esperar, os políticos são corruptos. Quanto maior a raiva reprimida agora, mais assustadora será quando ela finalmente explodir. Yoru assentiu novamente, mas sua expressão ficou estranha no instante seguinte. Através de suas habilidades sensoriais, ele percebeu que um dos indivíduos de pele escura e o outro de pele clara na sala reservada pareciam ser um casal. No entanto, enquanto o ninja de pele clara bebia bastante, os 2 companheiros de pele escura já estavam se agarrando debaixo da mesa. Ora, esse tipo de comportamento bem na frente do marido. Elas certamente sabem como se divertir. Yoru tomou um gole de sua bebida. Ele estava prestes a parar de prestar atenção quando sua visão periférica captou uma grande mesa à distância. Sentados ali, estavam um grupo de estudantes, aparentemente comemorando sua próxima matrícula. Haha, vamos comemorar a aprovação no exame da Academia Ninja daqui a 3 dias. Saúde! 8 garotas de diferentes tons de pele ergueram seus copos de suco. No entanto, era evidente que 5 garotas de pele escura formavam um grupinho, liderado por uma que já usava uma bandana ninja. As outras 3 garotas, 2 de pele clara e uma com cabelo branco curto e pele um pouco mais escura, estavam sendo excluídas do grupo. Ei, você é Mabui, certo? Minha irmã me disse que sua mãe era uma mulher de classe baixa e que você nem sabe quem é seu pai. Isso é verdade? A voz alta e arrogante da garota que usava a bandana fez o rosto de Mabui se contrair, mas ela controlou bem a expressão e baixou a cabeça em silêncio. Mabui. As 2 garotas de pele clara ao lado dela demonstraram preocupação, mas a jovem Mabui, que já exibia uma calma que definiria seu futuro, balançou a cabeça discretamente em sinal de negação para suas companheiras. Yujito, Samui, estou bem. Essa cena não passou despercebida por Yoru, o que o levou a esboçar um sorriso significativo. Então são esses 3. A julgar pela idade, eles são da mesma geração, apenas 2 anos mais novos que Kakashi. Isso significa que estão na idade ideal para entrar na Academia Ninja. Samui, futura Jounin de Kumo, conhecida por seus cabelos loiros, personalidade calma e vasto conhecimento. Habilidosa
habilidosa em Kenjutsu, ela executava tarefas com compostura e conquistou a confiança do quarto Raikage, a Mabui, futura secretária do quarto Raikage. Ela se destacava em estratégia e análise, era extremamente eficiente e possuía o raro talento do ninjutsu espaço-temporal, especificamente a técnica de transferência celestial. Yujito Ni, futura Jinchuriki da Duas Caudas. Embora arrogante e com porte de rainha, ela tinha um lado compassivo e possuía uma constituição especial que lhe permitia selar bestas com cauda. Num instante, informações sobre os três passaram pela mente de Yoru, fazendo com que os cantos de sua boca se curvassem levemente. Um lampejo de divertimento brilhou em seus olhos. Que timing perfeito! Estou feliz por ter aceitado a missão. Caso contrário, não teria tido essa oportunidade. 3 indivíduos com potencial de nível Jounin, e não apenas potencial Jounin comum. Se ele não encontrasse uma maneira de recrutá-los, seria um tolo. Então, eles estão prestes a entrar na Academia Ninja. Isso torna tudo ainda mais fácil. Claro, se eu não tiver a chance, terei que eliminá-los antes que se tornem ameaças. Assim que ingressassem na academia, seu status mudaria e eles receberiam proteção especial. Mas, enquanto não estivessem matriculados, ainda seriam considerados pessoas comuns. No entanto, com base na linha do tempo original, havia 2 versões da história de Yujito. Uma em que ela se tornou uma Jinchuriki na infância e outra em que isso aconteceu aos 2 anos de idade. Pela situação atual, parece que sua constituição especial foi descoberta somente depois que ela entrou na academia, o que a levou a se tornar uma Jinchuriki. Ao baixar a cabeça, o Sharingan carmesim de Yoru brilhou brevemente, despercebido pelos alunos da outra mesa. Um breve brilho vermelho também se refletiu em seus olhos. De repente, o caos se instaurou no restaurante de churrasco. Na mesa das garotas, as 5 meninas de pele escura, lideradas pela corpulenta Kunoichi de pele escura, zombaram arrogantemente. Mabui, Yujito e Samui, vocês é que estão nos oferecendo esse churrasco. Nós não os obrigamos. Exatamente. 2 garotas feias de pele pálida e um vira-lata sem pai. Considerem-se sortudas por termos a honra de lhes conceder nossa presença. O que você está encarando com esse olhar? Yujito, está insatisfeita? Vá em frente, tente fazer alguma coisa. Garantiremos que você se arrependa quando estiver na academia. Casos de bullying entre alunos ninjas, que previsível. As 4 garotas de pele escura, encorajadas pelo apoio da Kunoichi, eram barulhentas e arrogantes. As 3 garotas ostracizadas só podiam suportar a humilhação. Mabui e Samui, não me impeçam. Nós concordamos. Yujito, indignada, lançou um olhar furioso, pronta para agir, mas Mabui e Samui a contiveram. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto suportavam os insultos. Yujito, não seja impulsivo. Um deles já é um ninja. Entre as 5 garotas, a corpulenta com a bandana na testa sorriu com desdém, ostentando seu status de genin. Você ousa revidar? Haha. Covardes? A irmã mais velha é a melhor. A supremacia negra de como significa que vocês, pessoas de pele clara, estão destinados a ser cidadãos de segunda classe, ou até mesmo escravos. O dono e os funcionários do restaurante pareciam não se incomodar com a confusão, como se já fosse algo corriqueiro. A discriminação entre os aldeões de como estava se intensificando. No entanto, seguindo os planos do Raikage e do Daimyo, essa pressão acabaria sendo redirecionada para Konoha, desencadeando uma guerra e canalizando o ódio dos aldeões oprimidos para fora da cidade. Você se atreve a encostar um dedo em mim? Meus pais são ninjas de Kumo de alto nível. E você? Você sequer tem pais? Haha, ela nem se atreve a revidar. Deixa eu te mostrar. 3 vadias inúteis como você, com caras feitas para seduzir. Você não merece fazer parte das fileiras ninja de Kumo. Exatamente. Vocês não merecem ser ninjas de Kumo. Lágrimas de humilhação escorreram por seus rostos. Dono, esses 3 miseráveis que vivem no fundo do poço estão pagando. As 5 garotas que as haviam intimidado saíram arrogantes, deixando para trás 3 meninas com os olhos marejados. Droga! Como vamos conseguir passar por este mês? Está tudo bem. Faremos uma refeição por dia e beberemos mais água nos nossos dias de folga. Conseguiremos superar isso. A garota com as roupas rústicas de cânhamo abraçava suas 2 companheiras, consolando-as enquanto elas juntavam o dinheiro para o churrasco que acabavam de comer. Após muito esforço, os 3 finalmente conseguiram juntar dinheiro suficiente para pagar a refeição no restaurante de churrasco. Quando as 3 meninas com a barriga roncando de fome saíram do restaurante, Samui agarrou a barriga e disse fracamente: que droga! Nem comemos nada. Disseram que iam nos oferecer um churrasco simples, mas em vez disso pediram um monte de comida cara. E prometeram nos ensinar técnicas ninja. Nossos pais também sacrificaram suas vidas pela aldeia. Por que isso é tão injusto? Mesmo antes de entrarem na escola ninja, eles já haviam sofrido bullying. Isso deixou uma ferida profunda em seus jovens corações, enchendo-os de raiva e tristeza. Na idade deles, quando estavam apenas formando sua visão de mundo, eles se depararam com algo assim. Ei, ouvi dizer que você estava dizendo que eu te intimidava. De repente, a líder do grupo, já uma genin forte como um urso, apareceu. Olhando para as 3 garotas frágeis, seu rosto se contorceu em um sorriso sádico de excitação. Sou um gênio que se formou aos 9 anos de idade. Ter vocês, seus miseráveis, me oferecendo comida é uma honra. Mas vocês não me pediram para ensiná-los? Venham comigo agora. Os olhos da genin brilharam em vermelho enquanto ela guiava as 3 garotas que sofriam bullying para um beco distante. No beco mal iluminado, a ninja contava com arrogância as notas que tinha na mão. 2 lixos e um canalha, é só isso que eles valem? Diante dela estava um comerciante de outro país. Entregando dinheiro a contragosto, ele ficou visivelmente irritado quando a moça tentou pechinchar. Saiba que esses 3 pirralhos não valem todo esse dinheiro, e estamos correndo um certo risco aqui. Risco? Que risco? Esses 3 nem entraram oficialmente na escola ninja ainda, então não são considerados alunos. Ninguém vai investigar. Só mencionem o nome dos meus pais quando saírem da vila.
Sob a influência da hipnose do Sharingan, a ninja revelou seu lado mais sombrio e violento. Com um sorriso gélido, ela guardou o dinheiro em sua bolsa de ferramentas ninja. As 3 garotas testemunhando a cena derramaram lágrimas de humilhação. Yujito, cheia de ódio, gritou: "Você está vendendo seus camaradas. A aldeia não vai deixar você sair impune. Camaradas, olhem para a cor da pele de vocês. Vocês sequer merecem ser chamados de camaradas." Com voz repleta de desprezo, a ninja zombou friamente. "Sem mencionar que vocês nem são estudantes ainda. E mesmo se fossem, qual o problema? Meus pais são leais ao terceiro Raikage, o mais forte de todos. Nós somos ninjas nobres, enquanto vocês não passam de aproveitadores insignificantes." Seu tom zombeteiro destruiu qualquer fingimento, e as 3 garotas só puderam assistir enquanto suas bocas eram amordaçadas e elas eram amarradas pelo comerciante. Eles tinham sido traídos pelos moradores da sua aldeia. As pupilas das 3 garotas se dilataram. Naquele momento, elas perceberam a escuridão que pairava sobre sua vila. Yujito, a mais determinada entre elas, lançou um olhar de ódio para a ninja e rangeu os dentes. "Um dia, me tornarei um ninja e matarei todos vocês." Uff! Yujito, com a boca amordaçada, encarou seus captores com ódio, mas eles apenas responderam com um sorriso desdenhoso. "Meus pais são os guarda-costas pessoais do terceiro Raikage. O que você é comparado a isso?" Com desprezo, ela os descartou como insignificantes, tratando-os como menos valiosos do que as moedas que tinha na mão. E assim a transação sórdida foi concluída. "Não se preocupem, vocês 3. Afinal, vocês estavam se preparando para entrar na escola ninja e ter corpos capazes de refinar chakra. Quando os levarmos para a Terra dos Campos, vocês valerão um bom preço." Com uma risada sinistra, o beco escuro voltou a ficar em silêncio. Do lado de fora do beco, um par de olhos carmesins observava tudo calmamente até que os prisioneiros fossem levados embora. Quem diria que Danzou me faria um grande favor? Yoru deu uma risadinha indiferente. Ele havia planejado intervir, mas parecia que Shimura Danzou já havia propagado o comércio de escravos na Terra do Relâmpago. Afinal, essa era a melhor maneira de fomentar conflitos. O mercador da Terra dos Campos, hein? Isso é perfeito. Me poupa do risco de me expor. Qualquer coisa que possa ser comprada com dinheiro é melhor do que arriscar a exposição. Quanto às 3 garotas, ele estava interessado apenas no talento espacial e ninjutsu daquela vestida com roupas de cânhamo e no potencial de Yujito como Jinchuriki. Essas 2 valiam mais a pena serem cultivadas. 3 garotas com talento considerável. Movidas pelo ódio e pela força de vontade. Acredito que elas se tornarão mais fortes no futuro. Com um sorriso calmo e confiante, Yoru pensou consigo mesmo. Ninguém entendia o potencial de certas pessoas melhor do que ele. Em escolas ninja comuns, descobrir e cultivar talentos pode resultar em apenas alguns poucos alcançando o posto de Jounin especial dentre uma centena de alunos promissores. Isso por si só já seria considerado um sucesso. Muito menos produzir Jounin de elite. Mas eu deveria ir encontrar Orochimaru. Enquanto uma cobra venenosa deslizava para o seu ombro, Yoru sorriu. Ao longo dos últimos 2 anos de colaboração em pesquisa sobre ninjutsu, ele e Orochimaru formaram um laço de entendimento mútuo. Minato Namikaze podia ter o apoio do terceiro Hokage, mas Orochimaru confiava mais nele. Com um leve sorriso, Yoru enviou uma mensagem para Mikoto através de uma besta de invocação antes de partir. Usando o poder do clã Uchiha, ele fez com que pessoas fossem até a Terra dos Campos para comprar as 3 garotas talentosas. Ele já se lembrava do nome do mercador. Capítulo 162. Anoitecer. Num canto pouco iluminado de Komogakure. Yoru-kun, você finalmente chegou. Uma voz rouca e inconfundível quebrou o silêncio. Das sombras emergiu uma ninja como alta e esguia, usando um protetor de testa Kumo e carregando uma espada ninja nas costas. O que mais chamava a atenção eram seus longos cílios, que fizeram o olho de Yoru tremer levemente enquanto ele se encostava na escuridão. Lord Orochimaru, é difícil te conhecer. As palavras Dama das Serpentes quase escaparam de sua boca enquanto Yoru o provocava com um sorriso. Orochimaru, no entanto, respondeu com um sorriso diabólico lambendo os lábios. Ele nunca se importou com a opinião dos outros. Esse era Orochimaru. O velho mandou você e Yoru-kun para me ajudar. Mas suponho que eles ainda não sabem que você dominou a técnica do deus voador do trovão, certo? Era evidente que os dois haviam passado os últimos anos colaborando frequentemente no desenvolvimento de técnicas ninja e jutsus proibidos. Orochimaru já estava bem ciente do domínio de Yoru sobre a técnica do deus voador do trovão, algo que Yoru nunca havia escondido dele. Afinal, Orochimaru era muito mais meticuloso do que aqueles que se envolviam em jogos políticos. A propósito, Yoru-kun, com sua intuição aguçada, você já deve ter percebido. Amanhã, sua identidade será revelada aos ninjas de Kumo. Afinal, eu faço parte da raiz. Orochimaru falou calmamente, sua risada rouca pontuando suas palavras enquanto revelava as ordens que havia recebido. Ficou claro que, desta vez, a missão de Yoru em Komogakure era uma armadilha. A organização raiz planejava secretamente revelar sua identidade aos ninjas de Kumo, na esperança de usá-los como instrumento para eliminá-lo. Ao ouvir isso, Yoru deu um sorriso de desdém, acenando com a mão em sinal de desdém. Isso só demonstra que aqueles velhos tolos já perderam a sua malícia há muito tempo, recorrendo a truques tão sujos. E parece que muita coisa interessante aconteceu desde que saí da vila.
Quem diria que Tsunade inesperadamente daria continuidade ao nome Senju? Isso deixou aqueles velhos tolos ansiosos, não é? Agora eles estão tentando nos colocar um contra o outro. A risada rouca de Orochimaru ecoou novamente, seus pálidos olhos dourados de serpente não demonstrando nenhuma excitação. Apenas um calmo distanciamento enquanto ele casualmente revelava como superiores haviam entrado em contato com ele. Para Orochimaru, que já havia começado a desvendar os mistérios da própria vida, o fascínio do poder empalidecia em comparação com sua busca para desvendar os segredos do mundo ninja. Após ouvir as palavras de Orochimaru, Yoru deu uma risadinha, estreitando os olhos. Afinal, Lord Orochimaru, você é de origem plebeia. Aos olhos deles, você representa os interesses dos ninjas comuns, com o apoio de muitos civis. Enquanto isso, a irmã Tsunade representa os interesses dos grandes clãs. Esse equilíbrio entre eles é um verdadeiro espetáculo. Embora ambos falassem sobre as lutas políticas dentro da aldeia, seus olhares transmitiam uma sensação de clareza e desdém, como se observassem de cima. Ambos eram indivíduos que não tinham qualquer apego real ao poder. Orochimaru buscava a vida eterna, enquanto Yoru queria pilotar um Gundam. Para ele, todo mundo ninja pertenceria assim que ele se tornasse poderoso o suficiente. O poder era o objetivo final, e a autoridade era meramente uma ferramenta para acelerar sua aquisição. Yoru-kun, estas são as informações sobre a Duas Caudas. Ela está atualmente no desfiladeiro de Kumo. No entanto, ouvi dizer que os ninjas de Kumo estão procurando um novo Jinchuriki. O corpo do Jinchuriki atual parece estar em péssimas condições. Acredito que seu Sharingan será útil. Orochimaru lançou um pergaminho contendo as informações em direção a Yoru, que o apanhou com um sorriso e assentiu com a cabeça. Entendido. Farei o meu melhor para coletar o chakra e as células da besta com cauda. Vamos prosseguir conforme o planejado. Como combinado, compartilharei uma cópia dos dados experimentais com você mais tarde. Os dois trocaram um olhar cúmplice e sorriram, almas gêmeas reconhecendo-se. Ambos estavam livres das convenções do mundo, o que só deixou Orochimaru ainda mais animado enquanto ria com sua voz rouca. Ei, Yoru-kun, você é realmente diferente. Até Tsunade tem um traço de desejo por poder e força em seus olhos, embora por vários motivos. Mas para você, Yoru-kun, do começo ao fim, o poder sempre foi apenas um acessório. Enquanto falava, Orochimaru exibiu seu sorriso característico, charmosamente sinistro, encarando Yoru atentamente. Yoru-kun, eu sempre disse isso. Você tem uma ambição única no olhar. O orgulho que você carrega o diferencia dos outros Uchiha. Você sempre exalou confiança. Para você, o poder nada mais é do que um atalho para uma força ainda maior. Desde o início, seu objetivo tem sido cristalino: conquistar. A busca incessante por poder sem limites. Os olhos de serpente dourados e pálidos de Orochimaru brilhavam com uma profundidade impressionante, como os de um filósofo. Yoru respondeu com um sorriso. É por isso que somos almas gêmeas. Para Orochimaru, ele não era mais um pária. Ele havia encontrado um companheiro na busca pelos segredos do mundo ninja. O que Orochimaru não sabia, no entanto, era que Yoru já havia desvendado os segredos deste mundo há muito tempo. Essa clareza apenas alimentou sua busca implacável por poder. Desfiladeiro de Como. Um enorme portão de madeira foi construído nas montanhas, com seu interior oco. Uma placa gigante estava pendurada acima do portão com os dizeres Desfiladeiro de Como. Sob o luar, um lampejo de luz carmesim cintilou nas sombras. Uma figura atravessou silenciosamente uma barreira sem alertar ninguém. Uma barreira ao estilo Uzumaki, hein? Com um sorriso sereno, Yoru atravessou a barreira. Usando técnicas sensoriais, ele avaliou rapidamente a situação lá dentro. Não é de admirar que os ninjas de Como estejam procurando um novo Jinchuriki em um momento tão crítico. O corpo do atual Jinchuriki de Duas Caudas está chegando ao seu limite. No mundo ninja atual, substituir um Jinchuriki sempre foi uma necessidade por um motivo. Em tempos de guerra, a diferença entre um Jinchuriki experiente e um recém-escolhido era clara para qualquer um. Dentro do desfiladeiro de Como. Dentro da caverna, inúmeras correntes de selamento se entrelaçavam, prendendo um ninja como de meia-idade que estava sentado de pernas cruzadas no chão. A Duas Caudas está constantemente corroendo a consciência do Jinchuriki. Por enquanto, a técnica de selamento a estabilizou, mas a vila precisa substituir o Jinchuriki dentro de um ano. Caso contrário, os riscos se tornarão incontroláveis. Na caverna escura, 3 ninjas de Como estavam sentados de pernas cruzadas em posições estratégicas, canalizando o chakra continuamente para manter a barreira. Um deles sorriu aliviado e brincou. Essa técnica de selamento Uzumaki é impressionante. Uma pena não termos conseguido a versão completa. Está bom o suficiente. Pelo menos nossa vila progrediu nas técnicas de selamento. Kumogakure se tornará a mais forte do mundo ninja. Saburo, o que houve? De repente, o riso de Saburo cessou abruptamente. Seus 2 companheiros se viraram para ele em choque, apenas para ver um clarão de luz carmesim, e suas expressões congelaram. Das sombras atrás de Saburo veio uma risada fria e sinistra. Ei, que escória imunda! Saburo tossiu sangue, tremendo ao vislumbrar a figura atrás dele. Você! Na escuridão surgiu uma figura alta e pálida. Sua aparição fez com que as pupilas de Saburo se contraíssem de terror. Era um rosto que ele reconhecia. Cabelos dourados, 2 chifres curvados para cima na cabeça e a palavra Copper tatuada no braço. Você é um dos remanescentes de Kinkaku e Jinkaku. As feições familiares me fizeram lembrar dos criminosos mais infames da história de Komogakure, antigas lendas da vila. A figura sorriu cruelmente em resposta.
Não esperava que alguém ainda se lembrasse das lendas de Komogakure. Naquela época vocês, demônios, invadiram nossa terra do relâmpago, quebrando as promessas do passado. Até o terceiro Raikage era um de vocês, demônios. Eu, Skol, represento o povo original de Komogakure e vim para me vingar. Com uma risada fria e arrogante, Skol pisoteou o rosto de Saburo, esmagando seu nariz e quebrando seus dentes. O sangue jorrou em torrentes. Mas mesmo enquanto cuspia sangue, Saburo só pôde observar impotente enquanto Skol se movia em direção ao centro de selamento. Não, a besta com cauda enlouqueceu. Ela vai matar inúmeras pessoas em Komogakure. Você também faz parte da nossa vila. Palavras fracas e suplicantes soaram de trás, mas Skol apenas respondeu com um olhar de soslaio incrivelmente sombrio. Komogakure? E não é agora o Komogakure de vocês, demônios? Voltem e digam ao seu tolo terceiro Raikage. A dívida que vocês, demônios, têm deve ser paga. Aproveite seus últimos momentos de sobrevivência. Eu, Skol, herdei a vontade de Kinkaku e Jinkaku. Mesmo que eu tenha que me aliar a Konoha, reviverei a grandeza da Komogakure original. Com uma risada maníaca, Skol Yoru caminhou zombeteiramente em direção ao centro. O Jinchuriki da duas caudas, Eigi, o encarou com fúria. Skol, eu não conheço as mágoas das gerações passadas, mas sei que existem inúmeros camaradas nossos em Komogakure. Você sequer imagina o desastre que virá se você libertar a besta com cauda dentro de mim. E você, aliando-se a Konoha? Isso é uma traição flagrante a Komogakure. Cale-se. Com um grito gélido, Skol apareceu instantaneamente diante de Eigi. Em seu olhar aterrorizado, Skol cortou as correntes do mecanismo de selamento, fazendo com que o poder da besta com cauda dentro dele saísse de controle. Você vai destruir a aldeia. Kekek. Destruam a vila de vocês, demônios, e então eu reconstruirei a nova Komogakure sobre as ruínas. Para isso, eu, Skol, uni forças de bom grado com Danzou Shimura de Konoha. Para isso, vaguei pelo mundo ninja por incontáveis anos. Finalmente, Yoru, disfarçado de Skol, havia se transformado completamente em um vingador enlouquecido. A caverna no desfiladeiro de Como foi subitamente preenchida com o chakra aterrador de uma besta com cauda. Liberação do selo. Um chakra aterrador surgiu na palma da mão de Yoru quando ele golpeou o peito de Eigi. O selo no corpo de Eigi se desfez e começou a se romper. Isso fez Eigi gritar de medo. Como isso é possível? Essa é uma técnica de selamento de aldeia. Mas Yoru, ainda disfarçado de Skol, zombou friamente e riu sarcasticamente. Que seus demônios insignificantes, vocês se esqueceram? Konoha possui todas as técnicas de selamento do clã Uzumaki. Antes de eu chegar, Danzou Shimura de Konoha já havia me contado tudo sobre os métodos de selamento de vocês, demônios. Não. O chakra violento da besta com cauda começou a devorar a consciência de Eigi. Em seu terror, ele percebeu que se o inimigo podia romper seu selo com tanta facilidade, ele poderia muito bem ter lutado até a morte desde o início. Mas quando ele se deu conta disso, já era tarde demais. Rugido. Um rugido bestial ecoou pelo desfiladeiro de Kumo, e rachaduras começaram a aparecer na barreira que isolava a área. Ao longe, Komogakure estava envolta na noite. Num quarto, o Jinchuriki da oito caudas, azul B, com seus cabelos metade brancos, metade verdes, tremia de terror. Uma alta ninja de Kumo imobilizava. É inútil. O que você ingeriu antes foi uma droga genjutsu especial que eu criei. Viver é doloroso, não é? Deixe-me libertá-lo do desconforto e da dor de ser um Jinchuriki. Permita-me guiá-lo ao mundo da morte. A mulher removeu a máscara de pele humana do rosto, revelando a face de Orochimaru. Nesse instante, Orochimaru falou com a empolgação de um filósofo, seus 5 dedos brilhando levemente em azul com chakra. Liberação do selo. Quando Orochimaru atingiu o selo peitoral de Blue B, os olhos de Blue B reviraram e ele soltou um grito incontrolável. Muito bem. Apareça, 8 caudas. Ao amanhecer, a maioria dos habitantes de Komogakure ainda dormia quando um chakra aterrador e sinistro varreu toda a vila. Num instante, os pássaros alçaram voo em pânico, e os insetos e animais selvagens dispersaram-se aterrorizados ou fugiram gritando como se estivessem tomados pelo medo. Isso é ruim. Esse é o chakra da 8 caudas. No escritório do Raikage, o terceiro Raikage, que estava treinando, demonstrou choque e raiva no momento em que o chakra o atingiu. Ao mesmo tempo, inúmeros ninjas de Como na vila olhavam para a fonte da explosão de chakra, com os rostos tomados pelo pavor. A besta com cauda enlouqueceu. Esse foi o primeiro pensamento que veio à mente de todos os ninjas de Como. Bum! Com um rugido, uma enorme e aterrorizante 8 cauda surgiu nos arredores de Komogakure ao amanhecer. Seu grito bestial fez tremer toda a vila. Oculto nas sombras, Namikaze Minato apareceu de repente em um telhado. Ao contemplar a terrível besta com cauda à distância, até mesmo suas pupilas demonstraram um traço de choque. Então esta é uma besta com cauda. Era a primeira vez que ele via a forma completa de uma besta com cauda. Mesmo a tal distância, a presença da 8 caudas o encheu de um pavor aterrador, emanado de seu chakra. Lord Orochimaru teve sucesso. Devo recuar rapidamente e encontrar Yoru. Com velocidade fantasmagórica, Minato moveu-se em direção ao ponto de encontro predeterminado para auxiliar Orochimaru em sua fuga. Enquanto isso, o caos reinava por toda Komogakure. Socorro! Alguém me ajude! Arg, é a 8 caudas. Um monstro. Corram para salvar suas vidas. Uma besta com cauda em fúria era um desastre terrível em qualquer vila ninja. Inúmeros ninjas de Como inundaram as ruas, evacuando civis às pressas para abrigos. O esquadrão de selamento já está contendo a 8 caudas. Todos os ninjas, evacuem os civis para os abrigos imediatamente.
Todos os Chunin inferiores mantenham a ordem nos abrigos. Todos os Jounin e Chunin formem linhas defensivas. O Raikage-sama já liderou a guarda de elite para conter a situação. Ordens de emergência foram emitidas uma após a outra, à medida que Komogakure entrava em estado de emergência. Rugido. Ao longe, a 8 caudas causava estragos, e o esquadrão de selamento foi o primeiro a chegar. Sabendo que o Jinchuriki estava dentro da vila, Komogakure havia posicionado um esquadrão de selamento nas proximidades, em preparação. Isso era especialmente importante, visto que Blue B havia demonstrado sinais de instabilidade mental recentemente. Na linha temporal original, quando a 8 caudas enlouqueceu, o esquadrão de selamento apareceu rapidamente para contê-la temporariamente, ganhando tempo para que a vila fosse evacuada. No entanto, desta vez, enquanto o esquadrão de selamento avançava e lançava correntes de selamento, um súbito clarão surgiu no céu. Droga! O Duas Caudas também está enlouquecendo. O terceiro Raikage, que corria em direção a 8 caudas, parou de repente, suas pupilas se contraindo ao olhar para a luz no céu. Seu rosto se encheu de choque e fúria. Uma enorme e aterrorizante Bijudama estava se aproximando rapidamente de Komogakure. Capítulo 163. De repente, uma luz ofuscante cruzou os céus acima de Komogakure, seguida por uma onda de choque aterradora e um rugido ensurdecedor. No topo de uma montanha nos arredores da vila, Yoru observou o poder devastador da Bijudama e balançou a cabeça em sinal de arrependimento. É uma pena que a Bijudama tenha sido interceptada no ar. Embora não pudesse ver os detalhes exatos, era claro que a Bijudama de Duas Caudas havia sido detida no momento exato em que estava prestes a atingir Komogakure, ou melhor, havia sido detonada no ar. Quem mais teria essa capacidade? Só pode ser o terceiro Raikage. Golpe infernal, hein? Que corpo assustador. Por mais forte que fosse o terceiro Raikage, interceptar uma Bijudama de frente cobraria seu preço. Rugido. Por trás dele veio o rugido enfurecido da Duas Caudas, claramente dirigido a ele. Yoru, em sua forma transformada como Skull de cabelos dourados e pele pálida, riu friamente e com arrogância. Seu monstro! Estou bem aqui em Komogakure. Venha me pegar se tiver coragem. Enquanto a Duas Caudas atacava furiosamente, destruindo rochas e penhascos, a figura de Yoru já havia desaparecido. Sem conseguir enxergar seu alvo e sentindo o chakra da 8 caudas vindo de longe, a Duas Caudas soltou outro rugido enfurecido. Anos de prisão e a fúria de sentir o chakra da 8 caudas levaram a Duas Caudas à loucura. Dentro da vila, a 8 caudas causava destruição desenfreada, enquanto do lado de fora, a Duas Caudas rugia e avançava em direção a Komogakure. Este dia foi verdadeiramente um dia de catástrofe para Komogakure. Que excelente oportunidade. Que pena. Se ele tivesse aproveitado esse caos para causar destruição, teria sido um golpe significativo para Komogakure. Que oportunidade perdida. Aparecendo dentro da vila através da técnica do deus voador do trovão, Yoru balançou a cabeça com um sorriso. Mas, de repente, um grupo de ninjas de Como invadiu a sala. Droga! O espião está aqui. Não o deixem escapar. O ataque da besta com cauda deve ter algo a ver com o espião. Os ninjas de Kumo cercaram com precisão cirúrgica. Ao ver isso, o sorriso de Yoru tornou-se frio e sinistro. Eles usaram o espião da raiz para vazar minhas informações. Não só podem eliminar um Uchiha instável, como também podem desviar a atenção para dar a Orochimaru uma chance de escapar. Mesmo que a verdade venha à tona, eles podem culpar o espião pelo vazamento. Que tática desprezível! Com uma explosão estrondosa, inúmeros ninjas de Como invadiram a sala, mas o aroma do chá recém-preparado era a única coisa que permanecia. Yoru já havia desaparecido sem deixar rastro. Informação errada. O inimigo está nos enganando. Caramba! Em meio ao caos de Komogakure surgiu uma figura com cabelos dourados, chifres na cabeça e o caractere Copper tatuado no ombro. Demônios de Komogakure! Vocês quebraram suas promessas. O terceiro Raikage deveria ter pertencido a nós, descendentes de Kinkaku e Jinkaku. E agora vocês nos pisoteiam. Aos meus companheiros ninjas que se recusam a ser escravos, eu, Kinkaku, descendente de Skull, me aliei a Konoha. Convoco todos os ninjas a se levantarem e lutarem contra a opressão dos demônios. A risada rebelde de Skull ecoou por toda Komogakure. Naquele instante, os portões da vila explodiram com um estrondo ensurdecedor. As robustas muralhas ruíram, revelando uma enorme brecha. Simultaneamente, os ataques ferozes de Skull mataram inúmeros ninjas de Kumo enquanto rompiam a barreira. Liberação da terra. Divisão do fluxo da terra. Com a liberação de terra, Skull criou uma brecha nas defesas da vila. O enfurecido Duas Caudas, vendo isso à distância, rugiu de raiva. Rugido. Komogakure mergulhou no caos de um desastre envolvendo uma besta com cauda. O rugido de Skull despertou memórias aterrorizantes em muitos ninjas de Kumo. Os descendentes de Kinkaku e Jinkaku. Droga! Esses são os infames criminosos que mataram o segundo Raikage e o segundo Hokage, os criminosos mais cruéis da história de Komogakure. Os gritos de guerra de Skull espalharam terror entre os ninjas de Kumo, mas para alguns ninjas, representavam um farol de esperança de vingança. Durante anos eles foram escravizados por causa da cor de sua pele, incapazes de resistir devido ao poder dominante de cima a baixo. Eles não tinham meios de lutar, mas Kinkaku e Jinkaku eram figuras temíveis na história de Komogakure, capazes de matar oponentes de nível Kage. Como descendente deles, Skull não poderia ser fraco. Kinkaku e Jinkaku. Muitos ninjas como mais jovens desconheciam os nomes, mas o rugido de Skull já havia se espalhado pela vila. A lenda de Kinkaku e Jinkaku estava prestes a ressurgir. Na floresta nos arredores de Komogakure, 3 figuras corriam entre as árvores. Explosões e rugidos ecoavam da vila atrás delas. Com 2 bestas com cauda descontroladas, até mesmo o terceiro Raikage teria dificuldades. Yoru, você está bem?
Eles acabavam de se reagrupar. Namikaze, Minato e Orochimaru estavam ilesos, mas Yoru estava ferido e desgrenhado, um claro sinal de uma fuga audaciosa. Diante da preocupação de Minato, Yoru respondeu com um sorriso frio e raivoso, limpando o sangue do canto da boca. Namikaze, não me diga que você não sabia nada disso. Suas palavras deixaram Minato sem palavras, e seu coração ardeu de raiva. A vila? Como a vila pôde fazer isso? Esse não era o plano. Se eu não tivesse sentido o chakra aterrorizante da 8 caudas e não tivesse sido cauteloso, ainda estaria preso em Komogakure. Minato, me diga você. Como os ninjas de Como sabiam exatamente onde encontrar um espião? A voz de Yoru estava carregada de desconfiança e raiva. Minato, sabendo que estava errado, sentiu-se ainda mais furioso. O plano original era confrontar os oponentes ao longo da rota de fuga, mas por que as coisas tinham escalado dessa forma? Isso era uma tentativa de sacrificar seus companheiros. Por aqui, ao longe, Hyuga Izashi apareceu, igualmente abatido e furioso, encarando Minato. Ele também havia escapado por pouco de uma emboscada. Enquanto fugiam, os 4 se separaram. Orochimaru deu uma risada rouca com um tom de quem sabia de tudo. E parece que tanto Yoru quanto o clã Hyuga ofenderam alguém recentemente. Eles usaram você como isca para garantir minha segurança. O tom sarcástico de Orochimaru podia soar provocativo, mas aqueles que o entendiam sabiam que ele não tinha mais intenções. Ele estava apenas expondo a conspiração. Izashi e Yoru, vocês têm que acreditar em mim. Eu não fazia ideia disso. Eu jamais abandonaria meus camaradas. Enquanto Minato explicava desesperadamente, Yoru zombou friamente. Minato, ainda me lembro de como Presa Branca morreu. Eu era muito ingênuo antes, mas agora vejo com clareza. Completamos a missão de escoltar Orochimaru, mas depois que deixarmos as fronteiras do País do Relâmpago, vamos seguir caminhos separados. A expressão de Yoru era de desconfiança. Ao seu lado, o rosto de Izashi era igualmente sombrio. Se não fosse por seu Byakugan e sua natureza cautelosa, ele talvez não tivesse sobrevivido. Concordo com Yoru. Ambos sabiam a verdade. A morte de Presa Branca, atribuída à traição de um espião, poderia enganar os civis desavisados, mas não a eles. Eles compreendiam os planos mais profundos em jogo. Acontece que essa tática está sendo usada novamente. Você diz que não foi você? Então por que todas as informações deles vazaram, exceto as suas, Minato Namikaze, Yoru, Izashi, eu? Nesse momento Minato ficou realmente sem palavras. Ele jamais faria uma coisa dessas. Minato, talvez você realmente não saiba. Mas se uma nova ordem de missão fosse emitida agora, o que você faria? Enquanto os 4 viajavam rapidamente pela floresta, Yoru falou com Minato com uma expressão desagradável no rosto. Contudo, ao ouvir essas palavras, Minato pareceu perceber algo. Sua expressão mudou drasticamente e ele negou apressadamente não. Impossível. A vila não faria isso, e eu jamais abandonaria meus companheiros. Você acha que podemos acreditar no que você está dizendo agora? Yoru gritou furiosamente, apontando na direção de Komogakure enquanto praguejava. Para manter a estabilidade da vila, convenci meu clã. Mas veja só essa missão. A besta de 2 caudas de Komogakure saiu em fúria. O que a vila está tentando fazer? Estão tentando iniciar uma guerra? Antes eu jurei a todos que se o terceiro Hokage fosse ganancioso por poder, ele simplesmente começaria uma guerra e não precisaria prejudicar Lorde Presa Branca. Mas agora, o que vejo é que estamos provocando uma guerra. Diante do questionamento furioso de Yoru, Minato ficou momentaneamente sem palavras. Seu rosto escureceu enquanto ele gaguejava ao tentar explicar. Não. O plano de ataque da besta de cauda era porque como vinha expandindo seu poderio militar há anos e se preparava para provocar uma guerra. Estávamos apenas agindo em legítima defesa. A explicação vaga de Minato, no entanto, não conseguiu apagar um fato inegável. A informação havia vazado. Enquanto os 4 cruzavam a Terra do Relâmpago em alta velocidade, Yoru e Izashi demonstraram claramente sua desconfiança em relação a Minato, que era aliado da facção Hokage. Os 2 ficaram para trás deliberadamente, como se compartilhassem um senso de camaradagem em seu desprezo mútuo. Caminhando à frente, o coração de Minato era uma mistura caótica de emoções, mas ele permaneceu praticamente em silêncio. Enquanto isso, Orochimaru, que pouco falará durante a jornada, soltou uma risada rouca. Minato-kun, talvez você não precise pensar demais nisso. E o que eles estão dizendo não está errado. O sorriso sinistro de Orochimaru assustou Minato, que então pareceu perceber algo. Chocado, ele exclamou. Lorde Orochimaru, você sabe. Sob o olhar atônito de Minato, Orochimaru deu uma risada rouca e assentiu levemente com a cabeça, sem fazer qualquer tentativa de disfarçar. E Minato-kun, parece que você se esqueceu da minha outra identidade. Vice-comandante da Raiz, Orochimaru. Como alguém que detinha autoridade dentro da divisão da Raiz, a facção sombria da vila, tudo de repente fez sentido para Minato. O olhar indiferente de Orochimaru percorreu os 2 homens que vinham muito atrás. Ele falou calmamente. As ordens da Raiz eram que após o ataque das bestas com cauda esta manhã, vazaríamos informações sobre o Uchiha Yoru e Hyuga Izashi, o que também atrairia a atenção dos ninjas de Kumo e aumentaria nossas chances de fuga. Isso é impossível. Minato olhou para Orochimaru incrédulo. Ele não conseguia conceber que aquilo realmente tivesse sido uma ordem da vila. E nada é impossível. O poder do clã Uchiha é muito grande, e tanto o clã Hyuga quanto o Uchiha assumiram posições que não deveriam. Esta missão simplesmente proporcionou uma oportunidade para agir de acordo com isso. Orochimaru estava estranhamente calmo ao discutir os métodos da vila para atacar seus ninjas, mas isso deixou Minato com uma mistura complexa de emoções. Não, isso deve ser uma ordem do Danzou. O terceiro Hokage é bondoso e nostálgico demais.
Minato balançou a cabeça firmemente, relutante em acreditar que o terceiro Hokage faria tal coisa. Tinha que ser os elementos mais sombrios e extremistas da vila que estavam cometendo esses erros. Aproveitando-se do caos em Komogakuri para fugir rapidamente em direção à fronteira, os ninjas de Komo finalmente conseguiram conter o ataque da besta com cauda após 2 horas. 1/3 de Komogakuri foi reduzido a ruínas. O resto não era muito melhor, havia prédios destruídos e escombros por toda parte. Lord Raikage, graças à rápida evacuação, as baixas não foram muito graves. No entanto, o misterioso Ninja Skull aproveitou a oportunidade para invadir a prisão, causando perdas significativas em meio ao caos. Terceiro Raikage-sama, de acordo com os relatórios, nossa equipe de selamento perdeu 3 Jounin, e nossa unidade de combate sofreu 536 baixas entre Chunin. O terceiro Raikage, ofegante, estava sentado em meio às ruínas. Sangue ainda escorria de seu braço enquanto ouvia os relatórios de seus subordinados. Seus olhos estavam repletos de uma fúria sem limites. Muitos dos Jounin ao seu redor ficaram chocados ao ver que até mesmo o terceiro Raikage, o mais forte de todos, havia sido ferido. Sua lendária defesa havia sido rompida. O terceiro Raikage enfrentou de frente a Bijudama da Duas Caudas com sua técnica golpe infernal. O fato de ele ter ficado apenas ferido comprovava o quão incrivelmente forte ele era. Terceiro Raikage-sama, recebemos um relatório do desfiladeiro de Kumo. Trata-se de Skull e Konoha. Naquele momento, o Jounin Saburo, da equipe de selamento do desfiladeiro de Kumo, parecia bastante machucado. Lord Raikage, soluços. Era Skull, o descendente de Kinkaku e Jinkaku. Ele colaborou com Shimura Danzou de Konoha para orquestrar todo esse evento. Saburo tinha os braços e as pernas quebrados, e o corpo coberto de sangue. Mesmo assim, movido pelo ódio, ele resistiu até entregar seu relatório. Skull, Konoha. Com todas as informações se encaixando, apontando diretamente para Konoha, o terceiro Raikage soltou um rugido furioso. Então esse é o plano de Konoha. Usando Skull como testa de ferro, eles podem alegar externamente que isso foi apenas uma disputa interna dentro do clã Komogakuri. E ainda tem as táticas desprezíveis deles que vêm semeando a divisão em nossas fileiras. Naquele instante, o terceiro Raikage compreendeu completamente. Principalmente ao ver as 2 linhas ousadas e sangrentas gravadas nas enormes paredes destruídas de Komogakuri. Primeiro destrua o Kazekage, depois o Raikage. A supremacia do mundo ninja pertence somente a Sarutobi, Lord Raikage. Essas palavras foram escritas com o sangue de nossos ninjas de Kumo. Vingança. Precisamos nos vingar. Maldito Skull. Ele conspirou com os ninjas de Konoha para massacrar nossos ninjas de Kumo. Terceiro Raikage, dê a ordem. Vamos à guerra. Em meio às ruínas, inúmeros ninjas de Kumo, ainda encharcados de sangue da batalha, gritavam de ódio e fúria. Silêncio. O terceiro Raikage rugiu furiosamente, silenciando-os. Ele até viu a fúria de seu filho, que lhe pareceu igualmente impensada e imprudente. Você ainda não consegue ver? Essas palavras foram ditas por Skull. Ele quer provocar uma guerra entre nós e Konoha. Naquele momento, a mente do terceiro Raikage estava estranhamente calma. Muitos dos ninjas de Kumo mais racionais também começaram a entender a situação. Konoha havia secretamente apoiado Skull e orquestrado os planos anteriores de divisão interna, tudo para enfraquecer e fragmentar Komogakuri, promovendo assim a agenda de Konoha. Ao mesmo tempo, Skull não estava disposto a ser apenas uma ferramenta de Konoha. Desta vez, ele expôs o envolvimento de Konoha, na esperança de deflagrar uma guerra entre Komogakuri e Konoha. Assim, ele poderia reunir seus conterrâneos para executar um golpe tão terrível quanto o realizado por Kinkaku e Jinkaku no passado. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.